Olá, boa noite. Estamos começando mais um replay de toda terça-feira nessa parceria entre o canal no YouTube Replay com Tony Souza e o site Miséria. Vamos destacar muito sobre futebol e vamos resgatar um dos grandes momentos do futebol caririense. Bom, vamos falar sobre Copa América, a polêmica aí da Copa América, Série B do Campeonato Cearense que vai ter data, já tem data definida, né, já para começar a Série B do Campeonato Cearense, e tem um jogo importante que a gente vai resgatar aqui, referente a um clássico entre Icasa e o time do Guarani. Mas antes da gente, enfim, lembrar esse clássico, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, eu queria mostrar apenas um lance, né, um lance do gol, um gol decisivo desse jogão de bola que aconteceu no ano de 2012. Vamos ver. Tá aí, portanto, o lance, olha o lance aí. Lembra dessa jogada? 2012, 49 minutos do segundo tempo. Esse rapazinho aí, Carlos André, ainda sai assim meio manquejando, né? Pois é, eu lembro muito bem dessa partida, porque eu estava bem pertinho do Carlos André quando ele olhou para Oliveira Canidé, que na época era o técnico do Icasa, e disse: professor, não dá não, vou ter que sair. O Oliveira não tinha mais como mudar, já tinha feito as 3 substituições. E Oliveira disse: fica aí que você vai fazer o gol da vitória. E Carlos André: professor, não estou aguentando, está doendo, enfim. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, para você recordar bem desse gol aos 49 minutos do segundo tempo, isso em 2012, hein? 2012, um clássico entre Icasa e Guarani, foi realmente um jogão no estádio Romeirão, recebendo um grande público. Mas vamos dar primeiro o nosso boa noite aos convidados de hoje. Inicialmente, ele que é de Missão Velha, mas que está no futebol da Europa, está em Portugal e que pela primeira vez está aqui no nosso canal no YouTube e no programa Replay. É o nosso querido Jefferson Fernando. Se disser assim no meio do futebol, ninguém vai saber quem é o rapaz. Mas se é galego, aí todo mundo sabe. Galego, boa noite. Prazer ter você aqui, meu querido. Prazer todo meu, Tony Souza. Prazer estar aqui no seu programa. Boa noite, pessoal que está aí nos ouvindo também, nos assistindo. É Missão Velhense, só não é de nascença. Você nasceu em Araras, é isso? Sou de Araras, mas minha criação todinha foi aqui no Cariri. Recém-nascido veio para Missão Velha? Sim, recém-nascido, vim para Missão Velha e me considero nordestino aí. Eu sei, se alguém disser aqui, você, rapaz, eu sou de Missão Velha, é isso? Sou de Missão Velha. É criado notando lá dentro da cachoeira de Missão Velha. Com o nosso querido galego está aqui o Moésio Monteiro. Moésio, que foi jogador da Portuguesa do Crato, passou por algumas equipes, foi técnico de futebol, inclusive do Crato, trabalhou na base do Leão do Mercado e chegou a também ser técnico do time principal. E hoje está com um projeto super bacana, que é um projeto Gol da Vida. É isso mesmo, Gol da Vida, o nosso querido Moésio Monteiro. E bate uma bolinha o Moésio aí nas horas vagas. Boa noite, Moésio, prazer ter você aqui. Boa noite, Tony Souza, boa noite a todos aí que estão assistindo, que está vendo, né, essa filmagem. Estou muito feliz de estar aqui, cara. E relembrar alguns momentos, né, e também dizer que é uma satisfação muito grande ser convidado por você e sabendo que você foi uma das pessoas que, na época que eu estava no Guarani, me entrevistou, fiquei muito feliz por isso. Até hoje eu tenho lembranças, né? Estou feliz, cara. Muito obrigado pelo convite. Só lembrando aqui, você jogou na Portuguesa do Crato? Eu joguei na Portuguesa do Crato, aí saí de lá, fui para o Sport, Recife. Aí de lá eu voltei para o Crato de novo, que era na época que o Vavá, você não lembra o nome do treinador, tinha assumido. Passei pouco tempo, fui para Minas, para o América Mineiro. Aí tive uma passagem ali pela DG, São Paulo, Guarujá, né? Aí voltei para cá, tive um problema, tive que parar de jogar. E voltei para cá em 2012. E nesse mesmo ano a gente assumiu a base do Guarani a convite do Severo, né? Aí você ficou ainda como auxiliar do Maurílio ainda. Aqui eu trabalhei com a base, eu fiz só 7 jogos, né? O Galego já estava comigo na época, eu fiz 7 jogos. A gente ganhou 4, empatamos, ganhamos 5, empatamos 1 e perdemos outra. Aí o Maurílio não tinha auxiliar. Ele falou: eu quero ficar com o rapaz que está treinando a base. Aí eu fiquei como auxiliar técnico do Maurílio. Mas eu trabalhei com Caulim, trabalhei com Manta, com Alencar Mota. Né? Alencar Mota. Inclusive foi o técnico campeão da Fares Lopes 2012 com o time do Guarani, já falecido, né? Isso, já falecido, em memória, né?
E quando teve a entrevista com você, foi a época que eu assumi, quando o Maurício foi embora, que eu fiquei como treinador interino. Que a gente jogou contra Russas, depois Barbalho, depois veio aquele jogo de Iguatu, né? Que foi um jogo polêmico, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa polêmica e falar também com o Galego aqui. O Galego que passou pela base do Guarani, mas está hoje jogando no Moreirense de Portugal. Mas até chegar a Portugal, o Galego deu uma rodada boa. Inclusive nós fizemos uma enquete no nosso Instagram, no Instagram do Replay com Tony Souza, e eu perguntando aqui, esse jogador é do Cariri, perguntando se você conhece esse jogador, sim ou não. E 63% das pessoas que votaram disseram que não conheciam o Galego. E aí eu ainda fiz a pergunta depois, uma outra enquete. Ele é de Milagres ou Mauriti? A maioria disse que era de Mauriti. Ou seja, demonstrou claramente que o pessoal não conhece o Galego. Mas o Galego tem uma carreira de futebol profissional construída longe aqui da região do Cariri, apesar de ter passado pela base. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco, destrinchar um pouco a carreira do Galego, esse trabalho também aqui do Moésio. E coincidentemente, o Galego, que começou na escolinha do Moésio, começou essa amizade e está para ser, daqui a pouco vai oficializar, vai ser genro do Moésio, não é isso, Moésio? Sábado, né? Já é sábado, está marcado já. Está marcado. Vamos ver de Portugal só para casar com a filha do Moésio. Como é o nome da sua filha, Moésio? Elisama Moésio. Elisama, inclusive eu já vi, tiraram as fotos aí, hein, Galego? Já teve um pré, como que fala? Pré-win. Já estava lá, eu vi umas fotos do Galego aqui com a noiva, enfim, as fotos muito bonitas, acho que na Cascata do Crato, sim. Né, alguns locais aqui, enfim, bem legal, nosso querido Galego. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Vamos trazer aqui um pouquinho sobre a polêmica que está no momento, inclusive a galera pode ficar à vontade, pode mandar recado, pode mandar mensagem, porque a Copa América vai ser no Brasil. Estava aquela questão, vai ser aonde? Vai ser na Colômbia, Argentina? Não, vai ser no Brasil. E está uma polêmica daquelas, porque já se falou de tudo. A gente tem inclusive os clubes, né, as seleções que vão participar da Copa América, já inclusive estão estipulados. Vamos ver aqui, meu querido Kleber, as equipes, aqui as seleções. São 2 grupos, grupo A, Brasil, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. Grupo B, Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai. A Copa América já começa na próxima sexta-feira, né? Houve, inclusive, a Conmebol já entrou até rápido em contato com o governo federal, com o governo brasileiro, para ver essa possibilidade de sediar os jogos no Brasil, e o Brasil acabou aceitando. E isso gerou uma polêmica, várias discussões, pessoas que são contrárias, pessoas que são a favor, e eu quero também saber a sua opinião. Você é a favor, você é contra? Né? Que tipo de argumento você coloca? Eu assim, respeito todas as opiniões. Me provocou estranheza tanta polêmica quanto essa questão da Copa América. E aí digo por quê? Porque eu vi algumas personalidades, inclusive, colocando suas opiniões, criticando a realização da Copa América, se falando em vacina, se falando que tem gente morrendo, que não tem vacina no Brasil. E aí eu pergunto, gente, quando foi que teve vacina em abundância aqui no Brasil? Quando foi que não morreu gente durante essa pandemia, né? Desde março do ano passado, quando a pandemia realmente chegou de forma mais forte no país. Desde quando isso? Né? E eu não vi essas mesmas pessoas, por exemplo, criticarem a Libertadores. Nós estamos com Libertadores da América, Sul-Americana, 4 divisões do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil com 80 equipes, alguns estaduais chegando ao final, e virou uma polêmica com a Copa América, que, se não me engano, são 10 equipes que vão participar, cheio de protocolos sanitários para a realização das partidas. Enfim, eu sinceramente fiquei surpreso com tanta polêmica. Né? Pareceu para mim uma briga meio que comercial e política também, porque se fez uma politicagem muito grande, é a minha opinião, não sou o dono da razão, mas fique aberto aí todo mundo para colocar também. O meu grande questionamento é, por que esse tipo de situação? Sabe? Por que essa polêmica grande? Porque eu acho que se é para parar, então para todo mundo. Para a Libertadores, para a Sul-Americana, para as 4 divisões do Campeonato Brasileiro, para a Copa do Brasil, para todo mundo. Sabe? Então, assim, uma competição que vem 10. Porque respondeu rapidamente e não respondeu para a Pfizer. Então, assim, parece uma coisa assim, então eu vou descontar, gerou uma polêmica por causa disso. E eu acho que, assim, o tema da discussão deve ser outro.
Se a Copa América é uma competição que pode trazer perigo de disseminação do coronavírus, então vamos parar os outros campeonatos. É a minha opinião. Eu estou vendo que a polêmica aí, muita gente está entrando como massa de manobra, a briga é de alguém e essa briga não é nossa. Então penso isso. Eu acho que se fez uma polêmica muito grande de forma desnecessária. Bom, mas aí é a minha opinião. Como estou aqui com o Galego e com o Moés, eu vou aproveitar também e ouvir a opinião deles. Moés, o que é que você acha dessa polêmica toda aí da Copa América, Moés? Eu acho que os caras têm que se conscientizar, sim. A meu ponto de vista. Eu acho que a galera tem que encarar isso aí como uma doença que eu tô achando que essa doença aí ela vai permanecer por muitos anos, sabe? E a gente está se imunizando através da vacina, eu acho que desnecessário isso daí, sabia? Que deveria abrir, sei lá, os caras focar mais. E o Brasil, cara, não sei, eu sou muito polêmico em falar sobre isso. Porque lá em casa a minha mulher fica louca, porque eu falo, é uma doença que chegou, como outras, forte, nós vamos ter que se cuidar, eu tive, né? Foi muito difícil para mim, muito ruim para mim. Foi complicado. Foi complicado, eu sofri muito, mas assim, cara, eu acho que eu tô sem palavra para lhe falar a relação, sabe? Porque a minha opinião é totalmente diferente. Por você, a Copa América totalmente numa boa, Oxe, sem problema. Normal. Galego, o que é que você acha disso aí? Não tem Copa América? Você acha que deveria ter a Copa América? Eu acho que o momento que a gente vive hoje no nosso país é bem crítico, né? Não só no nosso Nordeste, mas no Brasil todo. E acredito que eu vou na mesma linha que você, sabe? Porque eu acredito, se eles querem que não tenha a Copa América, para que colocar Libertadores, Sul-Americano e Brasileiro? Eu acho que a gente tem que se conscientizar, sabe? Se conscientizar porque o que a gente está vivendo hoje no nosso Brasil não é brincadeira. E se eles querem trazer a Copa América para o nosso Brasil, por que não leva para outro país? Entendeu? Como é que está lá em Portugal? Lá em Portugal, lá está super tranquilo, uma morte por mês, 2 mortes a cada 2 meses. Não está como aqui no país? Não está. E o campeonato está acontecendo normal lá? Está acontecendo normal. Como é que é a frequência de testagens lá de vocês? Toda semana. Toda semana tem testagem? Toda semana a gente faz teste de Covid e até o último jogo agora ia ter os adeptos, né, que é os torcedores. E acredito que aqui a próxima época agora vai ter torcedores e lá está super tranquilo. Você chegou a ser vacinado lá em Portugal? Não cheguei a ser vacinado. Mas a testagem, então assim, antes de cada rodada tem a testagem. A testagem. E, então assim, é uma situação que inclusive eu quero ouvir a opinião das pessoas, quero saber, eu acho que é importante que todo mundo fale. Inclusive, uma pessoa chegou a comentar comigo dizendo que era um gasto, o governo federal iria gastar, um gasto desnecessário. A informação que eu tenho é que todos os gastos é por parte da Conmebol. O governo federal não vai gastar nada, o gasto é da Conmebol. A questão é que, como estava tendo esse problema na Argentina e na Colômbia, né, se recusaram de realizar a competição lá, a competição já estava toda organizada, os clubes, as seleções organizadas, convocadas, já estava toda a estrutura montada, então precisava de um local, de uma sede. E aí viram a possibilidade de fazer no Brasil e o Brasil acabou aceitando. Então, acho assim, pode até questionar se o presidente da República respondeu de forma muito rápida, muita gente questiona isso. Bom, eu não vou entrar nesse patamar, eu só acho que se é para parar uma competição por conta do perigo do contágio do coronavírus, então para todo mundo. Agora, colocar uma situação dessa, enfim, a Copa América pode ser a grande vilã. Eu estou sentindo um discurso muito político, partidário e também uma questão comercial na parada. Mas, enfim, é minha opinião e eu quero saber a opinião das pessoas que estão acompanhando aqui o programa. Fiquem à vontade, tá certo? Bom, daqui a pouco a gente volta a falar, de acordo com os comentários que forem surgindo. Vamos falar de Série B do Campeonato Cearense. Já tem datas definidas aqui, 15 e 16 de junho. São as datas para o início da Série B do Campeonato Cearense de futebol. Nós temos inclusive aqui as equipes que vão participar da Série B deste ano, de 2021, com apenas um clube da região, que é o Cariri.
já tem aqui a primeira rodada, né? A primeira rodada já está definida dessa forma aí, Cariri e Iguatu, né? Está faltando aí apenas a questão da data, aliás, a definição da data em si, né? E a questão do local, o horário, isso deve acontecer no próximo dia 3. Cariri, Iguatu, Horizonte, Floresta, Itapipoca e Maracanã, Pacatuba e Maranguape, Tiradentes e União, que é aquele mesmo União que era de Brejo Santo e que, na verdade, é lá da capital. Então, portanto, esses são os jogos da primeira rodada e Cariri, portanto, e Iguatu. O Cariri já pega o Iguatu, que é o time talvez considerado como um dos grandes favoritos dessa Série B do Campeonato Cearense, e eu acho que o Cariri já está com problema de planejamento. Para mim, o Cariri já está errando no planejamento. Primeiro que está faltando a definição ainda do estádio. Se falou no estádio Lírio Calô e Naldão, podia ser o campo para mandar os jogos, mas já tive a informação de que podem mandar os jogos para o estádio Domingão. E tem até amanhã o Cariri para definir isso junto à Federação Cearense de Futebol. O dia 2 de junho é a data definida pela Federação para essa definição. Já dia 3 deve sair a tabela já toda detalhada para os clubes, né, dos jogos. E a gente tem aqui a primeira rodada. Para mim, o Cariri já está trabalhando tarde porque todas as equipes já estão treinando. E só o Cariri que não. E hoje é dia 1º. Então, o campeonato vai começar dia 15 e 16. Ou seja, nós temos 2 semanas para o técnico Marcelan, para os jogadores chegarem, começarem a trabalhar. E isso deve acontecer na próxima quarta-feira. Então, para mim, já houve um erro de planejamento da equipe do Cariri. Já dá um trabalho. E aí já joga uma pressão para cima do Marcelan. Hein, Moés, você que foi treinador, só dá 2 semanas. Tá com o time está contratado, tem bons jogadores, inclusive. Inclusive, estou sabendo que amanhã pode ter uma definição se o uruguaio Lázaro Zop vai ou não defender a equipe do Cariri, porque o Lázaro tem várias propostas, entre elas também do Cariri. Mas aí fica a bronca, Boésio, você que já foi treinador interino e sabe a pressão que é para um técnico que, inclusive, está ali buscando seu espaço e que não tem um nome ainda consolidado na carreira, como é o caso do Márcio Alan, o cara que está procurando espaço ainda. Você tem 2 semanas, aí de repente perde 2 jogos, já está todo mundo querendo a cabeça do treinador. Sim. Não dá para dizer que o trabalho do Márcio Alan está sendo atrapalhado por esse planejamento meio atropelado do Cariri, hein, Moésio? Primeiro um abraço, né? O Márcio Alan é muito amigo, né? Um grande amigo que eu tenho no futebol e tem uma capacidade incrível, né? Eu acho muito pouco esse espaço para uma temporada, uma pré-temporada, né? A pré-temporada do Cariri tem que ser um pouco mais longa, mesmo porque o nosso futebol, eu vi que eles estão aproveitando muito o jogador aqui da nossa região, né? E isso já dificulta um pouco porque a maioria dos jogadores aqui na nossa região não tem aqui ainda aquela manha, não tem ainda aquela malícia de um campeonato, e por pequeno ou por grande que seja como esse. Eu acho muito difícil, viu? Eu acho difícil eles chegarem em um condicionamento, como você mesmo frisou aí, no primeiro jogo perdeu, o segundo perdeu, o treinador que é ruim. E vai pegar o Iguatu. Você estrear contra o Iguatu é uma situação indigesta aí para o nosso querido Márcio Alan. Eu vi uma situação dessa quando na época o Caulinho assumiu o Guarani, né, que tinha pouco tempo para a competição, e foi o que aconteceu. Não tivemos tempo de trabalhar, de fazer os planejamentos, a pré-temporada. Tivemos que fazer uma semana muito forte, até jogadores se lesionaram e deu nisso aí. É difícil. É complicado, viu? Então fica aí esse toque aí do Cariri. Doutor Rosenberg, vou organizar esse negócio, chamar a atenção da galera aí, ver essa questão de planejamento, porque o Cariri é um time que está sendo montado forte. Cheguei a conversar com o Moré, que está certo com o Cariri. O Moré me disse que estava aprimorando o condicionamento em casa, sim, já para poder ter menos prejuízo quando chegar aqui. Mas não é a mesma coisa. Não. Você está trabalhando com um grupo, com elenco, entrosamento, enfim, é uma série de situações. Então, para mim, o Cariri já começa falhando nessa questão do planejamento, ter apenas 2 semanas para trabalhar, já que começará o treino. Pelo menos o que eu estou sabendo é para a próxima quarta-feira, faltando essa definição aí dos locais. Sexta-feira? Sexta-feira, apresentação no Prachedão e quinta-feira no... Tá aí meu amigo Segundo já dizendo aqui. Sexta-feira, apresentação, não é isso? No Prachedão. E quinta no CFC mesmo. Pois é, no CFC. Então, enfim,
pior ainda. Se eu pensar ruim na quarta, para quinta ou sexta fica pior ainda. Deixa eu rapidinho aqui mandar aqui um abraço e registrar o pessoal que está mandando mensagem. Nosso querido Afonso, grande Afonso, está aqui ligado na audiência. A Fátima também deixando boa noite. Rochelle, bom programação aí, Tony, obrigado. Pedro Manta, grande técnico, Pedro Manta. Estava no 7 de setembro agora. Parabéns pelo programa, arrebenta aí, amigo. Um abraço, Pedro Manta, que fez uma base de competição. Aliás, esse ano, no 7 de setembro, ele ganhou do Santa Cruz, lá dentro do Mundão do Arruda. Sim. Como tem estrela para o futebol pernambucano, Pedro Manta. E ano passado, em Gazeiras, né? Ele chegou lá, eliminou o Atlético Mineiro aqui no interior de Pernambuco. Boa sorte, um abraço para Pedro Manta. Antônio Luiz, ex-técnico do Crato, do Guarani, do Barbalha, também jogava muito. Deixando aqui o boa noite, um abraço para Antônio Luiz. A Fátima Mitaf, manda um abraço aí, amigo do meu irmão Arinaldo, né? O Moésio e o Galego, Arinaldo lá de Missão Velha. Beijão para a Fátima, um abraço para o Arinaldo. Aldo Luna, professor, está deixando aqui também um abraço, obrigado Aldo Luna. Aí tem aqui, professor, tem só prof aqui. Se não pode Copa América, tem que cancelar todos os campeonatos realizados no país, entre eles a Copa Libertadores. A opinião aqui do prof, que só tem o prof. Plácido Ângeles, boa noite a todos que fazem esse programa show de bola. Meu amigo Tony Souza, tive a oportunidade de trabalhar com o Galego e o professor Moésio no Leão do Mercado. Grande Plácido, foi mordomo, né, lá no Guarani, está aí no futebol do Piauí. Um abraço ao nosso querido Plácido. Aqui, hipocrisia criticar a realização da Copa América no Brasil. O prof está botando aqui, matando a saudade aí do Cariri, assistindo vocês aqui em Altos, no Piauí. O Plástico que está no Altos, né? Sim. Lá do futebol. Campeão inclusive piauiense. Acho que o Marcelo Vilar, o técnico lá do Altos. Né? Deixa eu ver aqui. A Fátima disse que acha que tem que parar todo mundo. O Brasil já está em situação que está. Para ela, para tudo. Marcondes Barbosa, boa noite, meu amigo. Entrando na polêmica entre as séries que a CBF tem conhecimento. 30 jogos por semana. Tá aqui o Marcondes também. O pessoal aqui da Radiologia também me deixando aqui. Um abraço aqui para Thaíta. Mande um alô para o doutor Rafael Xenofonte, o Dom. Um abraço, doutor Rafael Xenofonte. Tá bom? Até o Thaíta El Fenômeno. Juan Franklin Santos. Grande abraço, Tony. Abraço aos amigos Galego e Moésio. Juan Franklin, que também é lá de Missão Velha. A Gislene. Deixando também aqui o boa noite, tá bom? Arnaldo Araújo também aqui tá ligado, José Souza, Dedé da Juventus, manda um abraço aí para todos aí, um abraço à galera da Juventus. E o Franklin Nóbrega, abraços e sucesso ao Galego, talento caririense na Europa. Felipe Rodrigues, parabéns pelo programa Tony, #Flamengo. Tá bom, inclusive o Henrique Vidal estava preocupado com essa história da seleção jogar a Copa América, que ia desfalcar o Flamengo, né? O Campeonato Brasileiro não vai parar. Um abraço nosso querido Henrique Vidal. Deixa o teu comentário também. E aí, o que você acha dessa situação? Pode deixar aqui o teu comentário numa boa que a gente lê com certeza aqui, tá certo? Bom, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Só que antes, deixa eu só trazer aqui, a gente fez uma enquete no nosso no Instagram do Replay com o Tony Souza, como era que eu botei a foto do Carlos André, né, com a camisa da Portuguesa, inclusive, e perguntei como é que ele era chamado, Carlos André ou André Balada. A maioria, né, que já sabia que era o caso, botou Carlos André. André Balada, na verdade, conhecido aqui, era o André Neles. O André Neles que chegou e, aliás, teve grande momento com a camisa do Verdão do Cariri. A gente tem a foto aqui do André Neles. Para a galera que respondeu, que ficou confusa lá no momento de responder, tá aí o André Neles, inclusive, saudosa memória, né? O André Neles morreu, acho que finalzinho do ano passado, né? Acho que era ano passado ainda ou era esse ano, não lembro. Então não está com muito tempo. Que era uma figuraça também no Instagram, o André Neles, sempre muito bem humorado, fazia ótimas postagens, craque de bola, jogou em grandes clubes de futebol brasileiro, Palmeiras, Internacional, jogava muito e ganhou a fama de balada porque ele gostava de um extracampo bem movimentado. Depois acabou virando atleta de Cristo, chegou a ser cantor de músicas gospel, enfim. E o André já chegou aqui no Icasa em um outro momento. Mas como era conhecido como André Balada, na época do Palmeiras, enfim, ele acabou sendo chamado aqui, mas pouco a pouco o pessoal deixou e chamava de André Neles. Então só para a galera recordar, tá bom? O outro jogador, na verdade, era o Carlos André, ele que fez esse gol aí. Mostra aí, Kleber, por favor, o gol que o Carlos André fez aos 49 minutos do segundo tempo num clássico Icasa e Guarani. Olha aí o gol. Recebe o passe aí, eu acho que era o Wellington que deu o passe, e ele vem, puxa, tira dois jogadores e
chuta colocado, o Carlos André num jogo polêmico, teve expulsão do Anderson Lobão do time de casa, o Carlos André fez isso aí, depois foi expulso também, 49 minutos e o jogo estava 2-2 e você vai recordar esse jogo, inclusive com o Carlos André falando sobre essa partida e também o técnico na época do Verdão, o Oliveira Canidé. Mas é daqui a pouquinho, tá bom? Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais e olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. Vamos falar de Icanet, o nosso parceiro aqui no Replay. Icanet, o seu provedor de internet do Cariri. Tá? Icanet, que abrange todo o município de Barbalha e parte de Juazeiro do Norte. A Icanet é uma empresa que não está preocupada em vender velocidade, não está preocupada com o valor, ela está preocupada em saber a experiência do cliente, né? Que o cliente tem um plano de acordo com a sua necessidade e ainda tem um atendimento personalizado. Tem muita empresa aí de internet que você tem um problema aqui ou outro, meu amigo, para você conseguir resolver é uma bronca. Aí você liga, manda mensagem, diz aperte 3, aperte 8, aperte 9 e você aperta tudo e não consegue falar com ninguém. Na Icanet não. Você consegue falar com o pessoal da assistência técnica, caso haja algum problema, e eles explicam, conversam com você, deixam você a par da situação. E isso é importante, esse contato, esse feedback, é um respeito que a empresa tem com o cliente. Icanet, o seu provedor de internet do Cariri, o site está aqui na tela, tá bom? Icanet.com.br. Também aqui na tela tem um telefone, que é o 99202 5340, telefone que também é o WhatsApp, 99202 5340, Icanet, o seu provedor de internet do Cariri, tá ok? Bom, vamos falar aqui agora um pouco sobre esse rapaz aqui, o galego, Jefferson Fernando. O galego hoje está o quê? 21 anos, é isso, galego? 24. 24 anos de idade e chegou a atuar na base do Guarani. O Moésio, na época, estava na base e foi quem trouxe o galego para a base do Guarani. Tem uma foto aí, inclusive, Kleber, do galego na base do Guarani, aquela camisa ainda de treinamento amarela com o escudo no peito, ele e mais 2 colegas aí abraçados. Quando você trouxe você levou o galego para lá, ele tinha quantos anos, Moésio, lembra? 14, né? Ia completar 15, né? Era 13 para 14 anos. 13 para 14 anos. Acho que era 13, não era não? Olha aí a 13 pra foto aí. 14 Quem são esses 2 garotos aí? Você lembra, galego? Lembro. Isso aí são meus amigos lá de Missão Velha, né? Joaquim Neto e Luiz Carlos.
E eles seguiram carreira no futebol também, não? Não. Hoje eles seguiram caminhos diferentes, né? Mas graças a Deus estão bem, é o que importa, né? Um deles chegou a viajar também, foi, Moésio? O Luiz Carlos. É o do meio. Mandei ele para Santa Cruz, ele foi. Aí não conseguiu se adaptar, voltou e depois foi para Fortaleza. Também não conseguiu, voltou. É até interessante que ele disse, professor, eu vou para Fortaleza? Eu falei, não vai não, que tu não está preparado. Não, mas até o Laerte foi quem deu uma força para ele. Eu vou, porque o Laerte me deu uma força. O Laerte estava lá, inclusive. Estava lá, inclusive estava. E eu falei, não vai, ele foi. Aí Laerte saiu para ir para o Vitória da Conquista, se me falha a memória, foi para um time lá de Minas, não sei se foi o Luverdense. Um time lá, não lembro agora. E quando Laerte saiu, mandaram ele embora. Ele veio embora. Aí acabou perdendo espaço. E ele também... Essa foto é lá no campo da usina. E foi na Susa. Na Susa. Na Susa. Inclusive, Luverdense é Mato Grosso. Não foi Luverdense, não. Mato Grosso. Enfim, às vezes tem muito isso, né? Às vezes os jogadores foi acabam... Vitória da Conquista mesmo. Acaba demorando. Vitória da Conquista na Bahia? Não. Eu lembro que que o Laerte saiu de lá, ou foi para um time mineiro ou foi para um time da Bahia. Eu não lembro agora. Me falha a memória. E o Laerte, infelizmente, tem problema de contusão que atrapalhou. Joelho, né? Eu lembro que o Laerte chegou a ser titular, inclusive, do time do Fortaleza. Eu jogar aqui no Romeirão, contra o Icasa. Camisa 8, titular. Joga muito, demais. Joga muito ainda hoje. O Laerte, o problema realmente foi essa contusão. Mas, Galego, você então passou por essa base aqui do time do Guarani, né? Mas antes você já tinha saído da escolinha do Moésio. Sim. Né? Sim, eu saí da escolinha do Moésio, aí fui para a base do Guarani e daí eu fui me destacando entre os meninos. O Moésio foi lá e me mandou para Vitória, né? Por que não ficou no Guarani, Galego? O torcedor do Guarani deve estar pensando assim, pai, pergunta ele, Tony, foi que aconteceu que o rapaz não ficou aí no Guarani? Eu queria sair aqui do foco do Nordeste, queria sempre aumentar. Não chegou a ter nenhuma oportunidade no Guarani, não? Não tive muita oportunidade ali, também eu sempre queria, meu foco sempre foi ir para São Paulo, depois ir para a Europa e graças a Deus estou lá hoje. Mas estou feliz, cara, estou feliz. Quando você saiu do Guarani, então você foi para qual estado, qual time? Fui para Vitória. Vitória do Espírito Santo. E de lá eu fui disputar um campeonato na época sub-15 pelo Marcílio Dias, Santa Catarina. E de lá voltei para São Paulo e foi onde comecei a ir para a base do Mojimirim, foi lá onde eu subi profissional. Inclusive, você falando de Mojimirim, quando a gente fez a enquete lá no nosso Instagram, no Replay com o Tony Souza, perguntando se o pessoal sabia quem era o jogador, quem mandou a mensagem para a gente dizendo, ei, conheci esse menino lá no Mogi, joga muito. O garoto joga demais. Foi o Gilmac. Não sei se você lembra do Gilmac. Volante, jogou aqui em várias equipes, Fortaleza, Horizonte, passou pelo time de casa naquele baita time de 2013, que quase conseguiu acesso para a Série A. O Gilmac disse que conheceu você no Mojimirim. Você chegou a jogar com o Gilmac ou estava na base ainda no Mogi na época? Joguei com o Gilmac. O Gilmac foi um cara que me ajudou muito na época do Mogi. Tinha acabado de subir profissional. Às vezes ele conversava comigo ali no vestiário, me dava moral, porque normalmente os garotos que sobem para a base ficam lá meio acanhado no canto, mas ele foi um cara que me ajudou muito ali no Mojimirim, tinha acabado de subir profissional. Quero até mandar um grande abraço para ele, Gilmac. Tamo junto, meu amigo. Tá sempre acompanhando aqui a gente aqui no YouTube, como também no Instagram. Grande parceiro. Queremos você aqui também, viu, Gilmac? Participando, mandando vídeo, enfim. Vamos ver a possibilidade também de você participar. Aí você foi para o Mogi, teve a chance no profissional, e aí como foi que seguiu? Tive a chance no profissional. Lembra quem era o técnico na Marcelo época? Veiga. Marcelo Veiga, faleceu recentemente, inclusive. Marcelo Veiga. E do Mojimirim eu fui pro Linense. Em São Paulo também? Em São Paulo também. Tive uma passagem muito rápida lá e fui para o Ituano. Passagem também muito rápida. E daí o Marcelo Veiga assumiu o Bragantino e ele me levou para o Bragantino e lá joguei o Paulistão de 2019. Isso antes da Red Bull comprar o Bragantino? Isso antes da Red Bull comprar. E o Marcelo Veiga assumiu, me levou para lá e depois ele saiu e assumiu o Ferroviário aqui no Cariri, em Fortaleza. Acho que 2019, se não me engano, por aí, 2020, acho que 2019, né? Final ali de 2019. Aí fui pro Ferroviário, foi onde eu joguei a Taça Fares Lopes, né?
E depois da taça, Marcelo Veiga saiu e como foi, ele me levou para lá, eu saí junto com ele. Só que nesse tempo eu fiquei desempregado, né? Fiquei desempregado, aí eu tive que voltar para São Paulo. E foi onde eu joguei no meu último time aqui no Brasil, que foi a Portuguesa Santista. Passei 3 meses lá e foi um período onde o Senhor me honrou muito. Foi um período que meu telefone não parava de tocar de tanta proposta. E graças a Deus hoje eu acertei no Moreirense e estou muito feliz lá e acredito que grandes coisas ainda estou para viver lá. Quando você estava aí nesse período aí, inclusive está aí a camisa da Portuguesa Santista, né? Sim. Fabiana que acha bonita, eu acho muito bonita a camisa da Portuguesa, tanto a Santista como a de Desportos. E o Fabiano que é de Santos, né? Ele tem a camisa da Portuguesa Santista e torcedor do Santos, mas a Briosa, não sei quem foi que foi para lá, eu acho que foi não sei se foi o Natan, que é de Barbalha, zagueiro, que chegou a jogar na Portuguesa Santista e até presenteou uma camisa lá para o Fabiano, camisa muito bonita. Você lembra mais ou menos os clubes da época que você estava na Portuguesa Santista, chegaram a entrar em contato contigo, tentando sua contratação, antes de você acertar com o Moreirense? Lembro sim, cara. Logo no meu primeiro jogo na Portuguesa Santista, veio o Criciúma, que estava na Série C. E nisso, quando eu fui jogando, apareceu alguns clubes também, como Cruzeiro, o próprio Santos também se interessou, o Cuiabá também, veio o Cuiabá atrás de mim. E teve sondagens do próprio Fortaleza também. Mas meu sonho sempre foi jogar na Europa. Eu optei ir para a Europa porque é um sonho de criança. Eu acredito que toda criança tem um sonho de ir para a Europa, conseguir chegar a uma Champions League. Então é isso que eu tenho em mente. E já foi dado o primeiro passo e acredito que a gente trabalhando, e eu acredito que eu estou trabalhando para isso, eu posso chegar lá onde eu sempre almejei, né? Hoje você tem empresário cuidando da sua carreira ou é tudo contigo mesmo? Como é que funciona? Tem um empresário, ele é lá do Guarujá, mas também tem uma parceria junto com o Deco, né? É o Deco que fez a... O Deco que jogou Barcelona, Fluminense. Sim, né? Ele que tá lá cuidando de mim lá em Portugal, ele que tá me dando essa assistência. Você tá bem de padrinho em Portugal, viu? A mal de padrinho, né? É só o Deco, né? Ídolo da seleção portuguesa. Enfim, teve grandes momentos lá com a camisa da Portuguesa lá na época do Filipão, enfim. Até depois que o Filipão saiu também. Então você tá bem encaminhado lá no Moreirense. Você já está com algum tempo já no Moreirense. Aí você veio só para casar, rapaz? Só para virar genro do Moreirense? Cara, por incrível que pareça, sábado agora vou casar com uma mulher maravilhosa, minha primeira namorada, né? E estou muito feliz, cara, com esse momento. E ela vai junto comigo e acredito que grandes coisas o Senhor tem para fazer na nossa vida lá, cara. O campeonato lá deu uma parada, deu uma pausa, ou você só veio para casar e volta? Como é que está funcionando lá em Portugal? Férias, né? A gente está em período de férias e normalmente eles dão 1 mês de férias, mas como em relação ao Covid, pode ser que a gente tenha que voltar 15 dias antes, que por conta que tem que fazer quarentena. Aí a gente está resolvendo essa questão aí, casar e ir embora. Casar, já pega o beco. Sogrão, até mais, sogrão. Até mais, sogrão. É nessa linha. Vamos ver só algumas fotos aí. O Kleber estava colocando algumas fotos, mas só trazer algumas fotos aqui do Galego, né? Que algumas equipes que ele passou. Aí já é no Moreirense já, né? Contra o Porto. Isso aí é contra o Porto. O jogo lá, o Porto lá, quais são os times mais difíceis lá de pegar nesse momento agora? Jogo muito difícil foi esse aí também, contra o Sporting, contra o Porto, contra o Benfica também foi muito difícil. O Jorge Jesus lá, como é o Jorge Jesus lá, a fama dele lá? Neurótico, todo agitado lá da beira do campo. Mas idolatro ele como idolatra aqui, porque parece que o homem virou o melhor técnico do mundo quando chegou aqui no Flamengo, né? Nunca tinha ganho nada. Ele chegou no Flamengo, fez um baita da competição, ninguém pode falar nada, fez um baita ano com o Flamengo, é inegável. Mas foi aquele pontinho ali fora da linha. Não vi ainda estou querendo ver o Jorge Jesus para ser esse grande treinador mundial que falaram. Acho que ele é um muito bom treinador, mas não é ainda essa Coca-Cola toda não. Bota aquela foto de novo aí, por favor. Essa aí foi na Ponte. Ponte Preta. Mas estava com o Marcelo Veiga também lá, não? Não. Estava com o auxiliar dele, né? Foi o auxiliar dele que me levou para lá e
Eu joguei o Campeonato Sub-23, o aspirante. Lá na Macaca. Isso aí, Macaca. então, ainda foi na categoria de base ainda. É. Né? Tem mais alguma, Kleber? Aí é o Bragantino. Aí já foi com o Marcelo, já era no time principal. Já foi com o Marcelo Veiga. Aí tava cabeludo aí, viu? Tava cabeludo, né? Ferroviário. Aí foi no Ferroviário, no Tubarão da Barra. Tubarão. Chegou a ter oportunidade? Joguei ainda 2 jogos lá, titular, junto com o Marcelo Veiga, depois ele saiu e acabei que não joguei mais e o campeonato já tinha acabado também, só foram 6 rodadas, se eu não me engano. Foi o cara assim que realmente foi o seu grande treinador nessa curta trajetória, já que você está inclusive iniciando a carreira de futebol, apesar de já ter passado por algumas equipes. Foi um cara determinante realmente na sua carreira, Galego? Cara, o Marcelo Veiga, ele foi como um pai para mim. Tanto que quando ele morreu, eu senti muito. Eu estava no vestiário do Moreirense, que eu tinha recebido a notícia. Foi um momento muito difícil ali para mim, onde eu fui pro banheiro e só chorava, porque o cara foi muito importante, sabe, na minha carreira, na minha vida. E eu tenho essa gratidão por ele. Porque eu estava desempregado, depois que eu tinha saído do Mogi, que tinha rodado pro Linense e tudo, eu estava desempregado em casa há quase 3 meses, sem clube, e ele foi o cara que foi lá e puxou minha mão, levou pro Bragantino, e depois do Bragantino ali, foi onde eu tive aquela sequência mesmo, Retornou sabe? Realmente a carreira. Retornei realmente a carreira, então eu só tenho que agradecer esse cara, porque ele foi muito fundamental. Se hoje eu estou onde eu estou hoje, primeiramente, claro, a Deus, né? Mas acredito que ele foi muito usado por Deus para estar fazendo parte desse propósito, né? Então, acredito que Deus colocou ele num bom lugar lá e que Deus abençoe a família dele também. Eu desejo tudo de melhor para eles. Galego, você saiu da escolinha do Moésio, né? Dessa época, Moésio, acho que do pessoal da escolinha, teve algum jogador a mais que se destacou ao ponto assim como o Galego para seguir carreira de futebol, que hoje está atuando em alguma outra equipe? Teve algum atleta ou o Galego? Porque a gente sabe que às vezes você trabalha com... Eu acho que eu até falei aqui, eu vi uma entrevista, se não me engano, do Eurico Miranda uma vez, dizendo que o Vasco chegou a ter 5 mil garotos em várias categorias, inclusive tem uma escola lá, né? Mas às vezes saía 3, 4, às vezes 5 jogadores no máximo, que quando eram vendidos, eram jogadores que rendiam no futebol profissional, que às vezes essa venda é quem bancava esses 5 mil, às vezes de 5 mil saia 5, 6 jogadores no máximo, né? É mais ou menos essa média na escolinha. Foi o único que saiu, foi o Galego, ou tem outros jogadores que estão se encaminhando bem aí? Cara, quando eu cheguei em 2012 em São Paulo, tinha acabado de chegar de um campeonato Paulista 2, muito interessado pelo futebol ainda. E o meu sonho era formar uma escolinha. Eu cheguei, ele estava na escolinha de Pilolô. Se você conhece Pilolô, muito conhecido em Missão Velha. Conhece mais Pilolô, gente boa. E ele estava com a escolinha Força Jovem, né? Força Jovem. Força Jovem. Eu vim passar 8 dias aqui. Eu fui no campo e vi ele jogando descalço, short de jeans, sem camisa, sem nada. E eu me impactou aquilo. Eu fui para São Paulo, voltei, trouxe 25 bolas, trouxe uniforme para todo mundo. E nós montamos a escolinha, nós chegamos a ter ali 203 meninos. E muitos promissores, né? No caso ele, Arthur, Luiz Carlos, Joaquim Neto, meu filho, Moento. Mas meus filhos já vinham da escolinha do Santos, que ele foi da escolinha do Meninos da Vida, né? E quem mais ali na época, Galego? Me ajuda aí. Tinha o Danilo também. Danilo, né? Que inclusive eu Muito levei bom. pro Crato, trouxe pro Guarani. Muito bom, Também né? muito bom de bola. Chegou a jogar no Icasa, né? Chegou jogado em casa. Quem mais? Cara, aí eu comecei a criar. Porque quando o Galego estava jogando, eu falei, filho, tem coragem de sair? Ele disse, tem, professor. Eu digo, vou mandar você para fora. É mesmo? Eu falei, vou mandar você para fora. Para onde? Eu falei, fica tranquilo, eu vou fazer minhas correrias. Aí como eu conheci muita gente no mundo do futebol, tem um que eu conheço, que foi o que começou, que é o Lima. Lima chegou a jogar no Icasa, eu acho. E Lima falou, tu tem uns garotos aí? Eu disse, vamos fazer o seguinte, tu tá onde? Ele falou, tô em Acopiara. Tô com um projeto aqui. Eu falei, traz teu projeto. Vem jogar contra a gente aqui, que tu vai ver os meninos. E ele veio.
Aí ele, Moemerson, esses que eu falei o nome, deitou pra cima do time dele, nós batemos nos 2 times deles aqui, nas 2 categorias, lembra? Brunoel também, né? Brunoel, só que o Brunoel já era Mauriti, né? Já não era mais da escolinha. Aí ele se apaixonou por Galego, esse moreninho joga demais, que era o meu filho e o Galego. Aí ele foi, eu fui esse aí, quero mandar ele pra fora. Ele falou, pô, tem um projeto no Espírito Santo, cara, vamos mandar ele pra lá. Ele falou, vamos, demorou. Aí falei com a mãe dele e tudo, mandamos ele pra lá. Tinha quantos anos na época? 13 anos ele tinha. 13 para 14 anos. 13 para 14. Era novo. Deitou, porque quando eu vi o Galego a primeira vez jogando no Dantão, sabe que o estado de Missão Velha é grande. E quando os bandeiras que vai apitar com aquele foninho e tal, o juiz lá e o bandeira, ele saiu não, ainda não, a bola não saiu ainda. O bandeira correndo. O campo é grande, realmente. E ele dava tapinha com a perninha canhota e ia no fundo, cara. Eu falei, esse moleque aí tem um futuro, eu vou... Inclusive, tem um vídeo do Galego, inclusive, com os lances, acho que já no Moreirense. No Moreirense. Né? Já aí uns lances aí do Galego no Moreirense de Portugal. Né? Inclusive, a gente observa que assim, é complicado, né? Porque às vezes você faz uma escolinha, muitos jogadores que estão aqui, nem sempre, infelizmente, os nossos clubes ainda não têm aquela estrutura, né, para poder fazer esse trabalho. O pessoal aqui ainda não tem um trabalho de base consistente e muitos jogadores vão se perdendo pelo caminho. Eu vi um time do Guarani, por exemplo, campeão cearense em 2010, cearense sub-20, com vários jogadores que ficaram pelo caminho. Infelizmente, não seguiram carreira, até por falta de oportunidades. Inclusive, é uma das grandes lamentações que eu acho do time do Guarani, que em 2011 tinha esse time de 2010, e em 2011 simplesmente deixaram o time. Eu nem sei como foi que aconteceu, quando eu vi os atletas já não faziam parte mais do clube. Eu acho que só o Paulo Robson foi quem ainda permaneceu. Entre eles o Janeudo, né, que vem fazendo bonito por onde passou aí. O Janeudo vem fazendo bonito. Então, assim, é uma situação que os clubes têm que repensar demais. Ou seja, talvez se o Galego tivesse ficado aqui para tentar uma chance no Guarani, tivesse hoje em Missão Velha, não tivesse essa oportunidade, sim, como você fez, acabar levando. Sim. Tem muito jogador que às vezes a família não deixa também, né, Moésio? A família, a mãe dele quase adoece, pô. Minha esposa entrou em depressão, meu filho foi com 14 também, né? Ele foi também. O João Luiz Carlos já foi com 16, eu acho, na época quando eu mandei para Santa Cruz, estava com 16. O Guarani, o Tony, foi muito assim, não teve a visão. Porque da base do Guarani tinha um Galego, muito bom de bola. Tinha um Moemerson, muito bom de bola. Tinha um Brunoel, que chegou a ir pro Cruzeiro, jogou Cruzeiro. Tem aquele canhotinho, um volante lá. Tinha um Diógenes. Diógenes chegou a jogar no Guarani, é o Abaiara. Lembra do Abaiara? O baixinho Abaiara? Era da base. Aí tem Demóstenes, o irmão dele, canhoto, lateral, jogava muito. Nós tínhamos muito jogador bom. O Guarani poderia, naquela época, ter pegado a molecadinha e ter tratado, porque é assim que o Santos faz, cara. Eu tive lá, eu vi o Neymar treinando. Meu filho era da base do Sub-13, do Sub-11 da época do Santos, e Neymar treinava no campo de trás. Molecodinho, magrinho, filé de borboleta, tá entendendo? E a gente viu aquilo ali que foi, cara... E o Guarani não soube aproveitar, porque tinha o Marcelo Moreno, volante, daqui de Juazeiro, jogava muito, Marcelo, cabecinha seca. Sei. Então, tinha o pessoal de Farias Brito, o Jorge, o atacante, Jardel muito bom de também, bola. né? Jardel também. Pô, cara, Jardel. Uma base muito boa. Eu ganhei 5 em carreada. 5, perdi 1 e empatei outra, pô. É uma boa média, né? E o Guarani não pegou. Eu fiquei muito sentido na época, porque os meninos dispersaram, porque quando o Guarani fechou as portas ali para baixo, que ia cuidar do profissional, dá para ter subido 3, 4 ali, pô, da base. Fácil. Já ia trabalhando, botando no grupo. É tanto que assim, quando o Brunoel parou o Guarani, o pai dele, Moésio, me fala, tem futuro esse menino? Ele tem. Ele falou, pô, tem uma família minha que mora em Minas, vou mandar ele para lá. Pô, mandou ele pro Cruzeiro, ele foi campeão lá, sub-15, pô. Sub-16 pelo Cruzeiro. O Brunoel, entendeu? De Mauriti. E, enfim, deveria ter aproveitado mais. Mas de Missão Velha mesmo, o Galego saiu bem, foi referência, até hoje é referência. O Moemerson foi referência, meu filho. E, assim, deveria sair mais. E hoje tem muito jogador bom. Depois a gente conversa mais sobre o projeto. Qual é o grande problema hoje para um jogador se firmar como Galego? Primeiramente, cara, ter vontade, ter propósito. Porque eu acho que o jogador hoje, eu vejo uma coisa que antigamente eu não vi em mim.
esses jogadores de hoje, a molecadinha que eu vejo, que eu ensino na minha escolinha, eles não terem a morsalidade, porque joga num Guarani, porque joga num time, na primeira divisão do campeonato local, amador, é sapato alto, não tem propósitos, e assim, eu vou jogar futebol porque eu amo e porque eu quero ter um futuro, porque eu sonho, porque eu quero chegar. O Galego chegou a passar fome, cara. O Galego sofreu mais do que sofaco de aleijado na Europa e ligava pra mim, Moisão, tô mal, cara. Eu falei, segura a onda, não vem embora não. Agora há pouco, nós mandamos um menino pro Botafogo, o Natan, zagueiro, alto, 1,90m, da Paraíba. Da Paraíba, João Pessoa. 1,90m, bom jogador. Cheguei, falei com a família, pegamos ele, compramos passagem, tu vai, filho, vou se firmar. Chegou lá, os caras cresceram o olho, o menino joga muito. Pegaram ele e disseram, não vai jogar de volante, de zagueiro não, porque eu tenho 2 zagueiros bons, mas como tu é acima da média, tu vai permanecer no time. Aí colocou ele de volante, de primeiro volante. Arrebentou, moleque. Arrebentou, ele me liga. Professor, não tô me sentindo bem. Lembra aquele jogo que teve aí em Missão Velha, eu machuquei o joelho, eu falei, segura as pontas. Aí eu ligo pro diretor. Aí, Guinaldo, e aí? Ele falou, Moisés, estamos tratando dele, não tem nada, já deu injeção, tranquilo, o menino vai ficar, gostamos demais, vamos fechar com ele, vamos assinar contrato. O menino liga pra mãe, tô com gastro, tô agoniado, quero ir embora. Vem embora. Depois a gente descobriu que ele veio por causa da namorada. Quer dizer, o cara não teve propósito firme. E eu ainda falei, cara, tu vai se firmar, vai ser jogador de futebol profissional, vai assinar o profissional lá, que o menino que eu coloquei no lugar dele lá, assinou agora, o lateral esquerdo. E ele veio embora por causa de namorada. Esse propósito firme que o Galego tinha. E eu dizia pra minha filha, não atende o telefone dele. Mas pai, eu digo, não, segura as pontas. Se quiser conversar com ele aqui na minha frente... Sofrimento danado, você tá segurando que era sua filha, rapaz. Não, mas Galego, mas não é nem por isso, porque eu tenho um outro lá que tá namorando com a minha filha que joga também, é canhoto, como Galego. E eu falei pra ele, tu vai casar depois que tu se firmar no time aí, cara. E eu vou mandar pro Botafogo no final do mês. Vai pro Botafogo, vai ficar lá e não tem telefone não. Hoje, firmado mesmo, tem um Galego e tem só outros que estão aí... Ah, e tem o Juninho, que um dos que a gente mandou pro esporte, na época do professor Caulim. Juninho, aí tem Ainda tá jogando, ainda tá por lá. Tá jogando, acho que ele tá jogando por lá da Paraíba, eu acho. E o Gabrielzinho, que chegou a assinar contrato com o Vasco, com 13 anos. O Henrique, de Mauriti, que chegou a passar por um time do Rio de Janeiro, acho que foi em Volta Redonda, eu acho, que assinou com o Flamengo, que depois veio embora também, não quis ficar. Mas firme mesmo, firme que eu sei hoje, porque o Gabrielzinho lembrou de mim nos primeiros anos, depois esqueceu, mas tá pra lá. Só o Galego. Então assim, jogadores acabaram saindo, tiveram oportunidade. Saíram. A gente aí depois depende de seguir mandamos carreira muito, não. muito. Hoje assim. você tem quantos garotos na minha escolinha? Hoje eu devo ter lá uns 130, 140 garotos lá treinando. A gente tem inclusive imagens aqui da escolinha Com 3 categorias, Boécio, 4 categorias. Né? Gol da Vida, Gol da isso? Vida, Academia de Futebol, Gol da Vida. Tá aí a garotada, uma parte aí dessa aí garotada. Foi o Jário. Esse campo lá, é em Missão Velha mesmo, né? É, o CT é em Missão Velha. Aí é o Jário, empresário, amigo da gente, foi lá visitar, foi no primeiro treino, no Sub-11, eu acho. Qual é a idade, as faixas? A gente trabalha com os subs, lá é de 6 a 16, né? A gente trabalha os sub. Aí a garotada, então Sub-6, aí você vai subindo. Do Sub-6, no Sub-6 já não é Sub-6, é Sub-8, porque é 8, 7 e 6. Né? Eu vou pro Sub-9, 9, 8... Tem mais alguma imagem, Kleber? Aí outra imagem, tá a jaquetinha tem aí, uns... coletezinho aí, Gol da Vida. É o uniforme, trabalho de fundamento aí, a gente faz um trabalho forte de fundamento, porque o jogador tem que aprimorar a técnica, eu acho que não é só eu botar a bola para eles jogarem, lá a gente trabalha muito esse fundamento, porque o que o Galego aprendeu na adaptação e em jogar fora, foi os fundamentos que a gente fez. Quando eu cheguei de São Paulo, eu cheguei com uma outra mente. Aí o Galego, quando a gente começou a fazer o fundamento, tem a dizer, professor, não sei fazer isso não. Porque aqui o professor coloca a bola e a gente vai jogar. Não, eu já trouxe 25 bolas de São Paulo, já comecei a fazer o trabalho de fundamento e treinamos fundamento forte com eles. Que é o que aprimora o jogador, são fundamentos, técnicas, né? Não é só jogar, porque jogar a bola todo mundo sabe. Que é o que pronto, ele tem maior dificuldade na Europa, gol, né? Eu não sei jogar bola. Agora fazer gol, bota pra mim que eu resolvo. Joga umas vezes com o Galego aí, joga aí nas extremas, pelos lados aí.
Volta pra cá. Que, se preocupe não, quando chega aqui, eles aplaudem, que o passo foi deles. Se preocupe não. Segunda-feira, se você quiser ir, já tenho. Ô, rapaz, mas eu tenho que ter 15 dias. Inclusive, o Washington chegou uma vez e disse, rapaz, precisando de um atacante, Tony. Esse Washington, me dê 15 dias. Se eu não morrer, você tem um centroavante para fazer gol. O problema é 15 dias intensos de treinamento. Mas seu filho seguiu carreira, como ele parou? Meu filho foi assim, meu filho ele foi também passou por onde o Galego passou, parece que os dois andaram juntos. Para tirar esses dois foi difícil, porque onde eles jogaram, todos os dois jogaram juntos. Eu era para ter mandado foto dele, não mandei, né? Mas eles jogaram juntos. E o Mohamed jogou no Mogi, né? Foi em Mogi comigo. Mogi jogou no Rio Branco de Americana. Rio Branco. Chegou e Inter de Limeira. Aí ele teve um problema com o empresário e falou, pai, eu não quero mais não. Falei, pô, tu não vai fazer isso não, porque eu só tenho tu, bicho, tu tem que dar o sangue, senão eu vou ter que apostar nos erros, né? E ele parou, mas essa semana já ligou, tem o pessoal já de fora, já da Europa também. Ele tem quantos anos ele. Aí? Ele é da idade do Galego. Então ainda dá Daqui a pouco ele tá chegando aí. Bom, ele chega hoje de São Paulo. Bom, hein? Rabisca mais que a caneta Bic. Né? Cara, ele é ambidestro, cara. Joga com as duas pernas, chuta forte com as duas. Já tá chegando hoje de São Paulo. Hoje. Ele é da altura do Galego, acho que... Minha altura, ele. É grandão ele, cara. Ele joga muito então, lá. Então assim, ele desanimou, mas o pai ainda tem esperança. Não, o Raimundinho falou pra mim, traz ele que eu coloco no Atlético. Eu gosto muito do Moemerson. O Raimundinho acho que chegou a ver ele jogar. O Raimundinho gosta muito do Galego também. E o Raimundinho, convenhamos, aqui no futebol cearense, é um dos poucos que tem um olhar muito clínico assim, para jogador de base. Tá aí o Fábio Lima, que está nos Emirados Árabes hoje aí, foi o olhar do Raimundinho. Também, né, o Bismarck, que foi para os Emirados, está por aqui, está resolvendo a situação dele, mas também foi o Raimundinho, enfim, e outros atletas que tiveram realmente grande oportunidade com o nosso querido Raimundo Wagner, o Raimundinho. E mandar um abraço, Tony, para ele, né, que ele foi um cara excepcional também na minha vida. Quando eu comecei a jogar futebol, foi ele que me ajudou. Eu dividi muito bicho com o Raimundinho, né? Raimundinho deixava de cara, faz aí, Moisés. Eu passo, eu encostava. Chega lá e fazia. Rapaz, Raimundinho jogava muita bola. Não seria assim, surpresa para mim ele ser o técnico que ele é hoje, um grande técnico. Quem quiser ter contato com o seu projeto, Moésio, tem uma garotada aí, tem algum menino aí para fazer esse trabalho. E até, enfim, ou apenas para fazer parte da escolinha, ou vislumbrando também, de repente o moleque é talentoso e vislumbrando algum futuro, né, para sair. Como é que entra em contato contigo? No 9930 3347. Fala comigo. 9930 3347. 3347. Então o pessoal pode ligar aí, 99930 3347. Liga aí para o Moésio, entra em contato, conversa com ele. Né, e às vezes você tem um garoto aí, tá aí o telefone aí, nosso Kleber Ferreira, ele trabalha rápido, ó. Escolinha Gol da Vida, tá aqui na tela. Então 99930 3347, você pode ligar, fala com o Moésio. É o WhatsApp também, Moésio? WhatsApp, inclusive, Tony, é bom restar que nós fechamos uma parceria com a Nordeste Gerenciamento Esportivo, que é do nosso amigo Ricardo Valério. Tem muita gente aqui no Cariri que conhece ele, inclusive o pessoal do Guarani e Casa conhece ele. E nós fechamos com ele, um dos maiores empresários de jogador de futebol aqui da região do Nordeste. Então nós fechamos com ele também a escolinha. Ou seja, de repente ele abre aí, ele tem acesso a quais clubes? Você tem ideia? Todos. Inclusive agora o Natan, ele ia mandar para o Inter de Porto Alegre. E aí ele acabou ficando no Botafogo. Não ficou no Botafogo, veio embora. Ah, foi que veio embora. Tá certo. Porque acabou. Difícil, né? O pessoal gostou lá, mas quis ficar. Natan, meu querido, Natan em tempo. Tem quantos anos, Natan? Natan tem 19. 19 anos, Natan. Perdeu a oportunidade. Conversa com a namorada, o namorado vai entender. O Robson Roque está aqui deixando um abraço também, está acompanhando. Nosso querido grande Robinho. Quando eu botei essa enquete no Instagram, ele já entrou em contato. Tony, rapaz, me deu o contato aí do Galego, que eu quero fazer uma matéria para o Jornal do Cariri. Inclusive, eu nem vi o Jornal do Cariri hoje, mas deve ter tido. Ele chegou a ligar para você, o Robson Roque? Falou. Né? Pronto, deve estar uma matéria no Jornal do Cariri, vou já dar uma olhadinha. Eu sempre olho a coluna do nosso querido Robinho, mas hoje não deu certo. O Pedro Saraiva também aqui, mas acabou, a mensagem não chegou. O Mardônio Silva, boa noite, Tony, sou o Mardônio, ex-supervisor da Portuguesa e Crato Esporte Clube. Um abraço aí para o Moésio, ele trabalhou comigo na Portuguesa
em 96 ou em 97? Quem é? Qual foi o ano? O Mardônio. Mardoni, aliás, 96. 96. 96. Você chegou a jogar contra o Flamengo naquele amistoso da Foi Portuguesa? o ano que eu cheguei. Eu não joguei porque quando eu fui para a Portuguesa do Crato, eu estava com 15 anos, pô. No jogo do Flamengo, foi um dia depois eu completei 16. Eu não joguei nesse jogo, mas eu estava dentro do campo, estava por ali. Tá lá com a galera. Tava por lá, ali. né? Joga muito, Mardoni. Juan Franklin, outros jogadores que surgiram também nessa época do Galego e que foram treinados pelo Moésio. O Alisson foi para o Guarani de Juazeiro e o Marcelinho, que hoje está jogando em times da base de São Paulo no momento. Isso. Juan Franklin, lembrando aqui, esse Marcelinho chegou a jogar na base do Icasa também. Valeu, Juan. O Neto Brandão, o Galego é um excelente atleta e está no caminho certo. A Missão Velha está torcendo por ele. Parabéns, Galego, você merece muito mais. Com certeza agora, o Cariri também, viu, Brandão? Com certeza vai estar, Neto Brandão, com certeza vai estar torcendo todo aí pelo Galego, que é representante. Só nasceu em Araras, né? Só nasceu. Ele é Missão Velhense. Tem parente lá em Araras? Tem um parente, mas aqui... É família de quem? Do pai ou da mãe? Do meu pai. Do teu pai, Do né? meu pai. Vai lá só para passear, então. Não, nem vou lá, aqui é Cariri. Vai nem lá, rapaz. Ele só foi nascer mesmo lá. O José Crisóstomo também deixando aqui o boa noite, um abraço para ele. O Pedro Sarai, Tony Gol, sou Tony Gol mesmo, viu, Juan? Estou só fora de atividade. Pedro Sarai, boa noite, meus amigos Tony Moésio, valeu, Pedro. O César Santana aqui, parabéns pelo programa, grande história desse jovem atleta e seu sonho. A Lívia também deixando aqui, muito bom o programa, um beijo para nossa querida Lívia Romana. Tá aí, pessoal, um pouquinho da história do Galego, esse trabalho que é muito bacana feito pelo Moésio, trabalho de escolinhas, trabalho que inclusive o Moésio chegou a fazer. Você passou pouco tempo então no Guarani, né, Moésio? Na base do Guarani? Na base eu passei um ano e pouquinho para depois ir pro profissional, né? Aí foi profissional quando o Maurílio saiu, você acabou ficando interinamente, aí chegou o Anecamota. Foi. E aí depois você não demorou muito? Não, lá. aí eu fui convidado para ser supervisor do Crato. Que na época o Paulinho, da PJS, assumiu. E eu fui convidado para ser assessor do time, né? Aí eu fui para lá. Mas antes de eu ser assessor, eu fui convidado pelo professor Rony para jogar o campeonato, a Copa Fares Lopes. A Taça Fares Lopes. Pelo o professor Rony. Pelo Crato. Pelo Crato. Você chegou a jogar então no Crato? Não, aí eu fui. Só que quem era o diretor na época era Júnior da Pernambucana. Uhum. E eu tinha ainda uma rescisão em São Paulo. E ele falou comigo, Moésio, não tem condições de nós pagar essa rescisão. Então, infelizmente, nós não vamos poder ficar com você. Aí eu saí. Aí com o tempo o Paulinho assumiu. Aí, a amizade já jogando no time do Paulinho, ele me convidou para ser assessor. Eu fui ser assessor do Crato. Depois fui treinador com a saída do treinador que estava lá. Que, se não me falha a memória, era o Bacalhau, Jorge, né? Sim, Jorge Bacalhau. Jorge Bacalhau. Jorge Polar. E eu fiquei como... Inclusive foi no ano que o Crato chegou à semifinal da Taça Fares. A melhor campanha do Crato na Fares Lopes. No jogo aqui no estádio Romeirão, não tinha o Leilson que era o grande craque do jogo. E eu lembro que teve um amigo, não vou dizer o nome aqui, não falo que não. ele chegou a dizer assim, rapaz, esse Leilson, rapaz, joga nada, o Jorge tá botando esse Leilson. Rapaz, esse Leilson joga muito. Que nada aí. O Leilson fez falta. Eu lembro que o Crato jogou muito contra o Guarani. Jogando. O Guarani ganhou nos pênaltis. E o torcedor do Guarani ficou com aquela sensação, saindo do Romeirão e dizer, rapaz, se o Leilson estivesse no jogo, a história era diferente. Tinha perdido o jogo. E o Guarani chegou a ser campeão, foi em 2016. Foi. Né? O Guarani chegou a ser campeão, contratou o Leilson para o Campeonato Cearense e o Leilson foi artilheiro do Campeonato Cearense. O Guarani nunca tinha tido um artilheiro no Campeonato Estadual e foi o Leilson. Aí eu encontrei o rapaz no ano seguinte, e aí o Leilson não joga nada, melhorou um pouquinho. O Leilson joga demais, História o Leilson. do futebol, né? Já participou muito aqui com a gente, o Leilson. Deixa eu ver aqui, traz aqui o segundo aqui. Tá aqui a matéria do Jornal do Cariri. Tá aí, rapaz, na tela. Atleta de Missão Velha sonha com Liga dos Campeões. Matéria do nosso querido Robson Roque. Grande e competente Robson Roque, o Robinho. Aí, portanto, a matéria que eu disse que não tinha visto, Robinho. Pronto, eu vi, só falta ler. Depois do programa eu vou dar uma lida aí na matéria do nosso querido Robinho aí sobre o Galego caririense de Missão Velha que está fazendo bonito. Então já tem o Galego na atualidade, junto com o Olávio também. Sim. Esse Olávio daqui a pouco também vai estar, quem sabe aí jogando na Europa, quem sabe aqui ao lado do Galego fazendo bonito. Inclusive você falando do menino lá que era
zagueiro, né? É. E o cara disse, não, você vai ficar no time e tal. É. O Olavo começou como zagueiro, virou lateral, Foi. depois volante e hoje está aí fazendo gol de todo jeito, Olavo. Eu dei um DVD meu para ele, ele aprendeu a fazer Lavinho, gol. e é meu primo, né? Gente boa. Quando eu assumi o Guarani, eu trouxe ele para jogar no lateral, porque a gente não tinha. Só que eu descobri que ele era muito arrancada, na beirada, ele ia Ele pela tem muita beirada. Eu força, falei, meu muita- primo, tu tem que jogar no meio e chegar no gol, cara. E hoje ele tá aí, né? Isso não foi uma coisa que eu coloquei. Quem colocou foi o Washington, que teve a mesma visão e deu essa oportunidade e ele tá aí fazendo história, né? É, o menino tá fazendo. Tá no sangue, futebol tá no sangue. É um cara realmente um grande cidadão, nosso querido Um abraço Olavo. pra ele, meu primo aí. Por que não demorou tanto? Foi só por causa do convite do Crato, lá no Guarani? Por que você não passou mais tempo no Guarani? Poderia ter feito um trabalho mais bacana Rapaz, na base? é uma história polêmica lá no Guarani. E tem polêmica? Eu gosto de polêmica. Rapaz, Do Bom Valor o pessoal também gosta de polêmica. teve uma história aqui, assim, bem, acho que chata, mas eu nem queria falar. Quando eu assumi o Guarani como treinador interino, No lugar do no Maurílio. lugar do Maurílio, teve um jogo que a gente tinha que fazer, foi o jogo contra Nova Russas. A gente empatamos, Russas, né? Nova Russas, não, Russas, né? Russas, isso. Russas. E nós empatamos o Porque jogo. tinha o Nova e fomos- Russo, tem o. Mas eu acho que é Nova Russa. Nova mesmo, era Russas, sim. Que é o que tem um uniforme amarelo. Isso. E foi o dia que você fez a matéria, a entrevista. E nós fomos jogar um jogo contra o Barbalha. E nesse jogo contra o Barbalha... Lá no Inaldão, se eu não Lá me no engano. Inaldão. Eu, muito entusiasmado, eu recebi uma folha com o nome dos jogadores que tinha que ir pro campo. Pô, eu Já tinha... veio a escalação, já montada. Caramba, eu já. tinha meu time na cabeça, o time que ia ser o time que ia fechar ali para poder bater o time do Barbalha. Na época o Washington estava fazendo um trabalho muito fera e o Barbalha vinha embalado, ganhando de todo mundo. Eu falei, pô, nós vamos ser a próxima vídeo, então eu vou fechar a casinha. E vou sair no contra-ataque com os caras montou o rápidos. time no esquema já. E vou sair no contra-ataque com o jogador rápido que eu tenho. Que na época era alemão, que estava comigo, e Luiz Henrique, Alemão atacante, alemão atacante. que era do Por Crato. sinal, um abraço, um grande amigo que eu tenho aí. E eu recebi outro time para colocar em campo. E eu coloquei o time que eu recebi no papel, por obediência à minha diretoria, tudo, né, na época. E em pouco tempo, acho que não foi nem 15 minutos, 10, 15 minutos, nós tomamos 2 gols. No Barbalho eu falei, aqui não sacode. Peguei aquela ficha lá, rasguei, joguei fora, desliguei meu celular e disse, vai meu time. Mandei os 3 que eles tiraram lá, aquece, vai pro campo. Professor, mas vai pro campo? Não tem isso não, vai pro campo. E eu coloquei os meninos pro campo e ainda no primeiro tempo nós empatamos o jogo. Tava 2-0 e empataram 2-2. Empatamos o jogo, 2-2, e fomos pro jogo. E o diretor não... Cara, aí ele me ligou, foi muito, ó, mas aí... o diretor que colocou o time me ligou pra caramba. Pode lá, dizer o e- nome do diretor? É melhor não pra evitar a polêmica, né? E ele me ligou demais ali, ligando, e eu não atendi. Ele ligou pro auxiliar e o auxiliar falou, mas e aí? Eu falei, esquece. Deixa Esquece. pra lá. Na época era Netão, Netão era auxiliar. tava lá como auxiliar, mas um grande amigo que eu tenho, cara. Eu Neto sou- Santana, grande Neto Netão. Santana, eu sou louco por esse cara aí. Pra mim, quando ele era preparador de goleiro, era o melhor preparador de goleiro Pra da mim atividade é do eu, Ceará. pra mim é ele. Trabalhava Ele demais. é um amigo, não, um irmão, né? que E aí futebol gerou a americano. polêmica e terminou quanto o jogo? Aí, se não me falha a memória, cara, porque depois saiu tão chateado, se foi 2-2, se foi 3-2. Mas eu Vocês acho que foi... perderam 3-2? Ou... eu acho que nós perdemos 3-2, ou né? foi 2-2, se não me falha a memória aqui. Ou seja, só os 3 seus que entraram acabaram... Fechando a casa, a gente saiu pro contra-ataque, um foi um pênalti, que o zagueiro fez, em alemão, o alemão foi e fez, e o outro foi o Luiz Henrique com a bola dividida, sobrou, ele encostou, fez o gol. E eu fui chateado para casa, quando eu chego em casa, eu ligo meu celular, primeiro telefonema foi o diretor A dizendo figura. que eu não era mais o treinador do time, que eu ia continuar como auxiliar técnico, você vai continuar como auxiliar. Eu falei, poxa, caramba, eu estou tendo a oportunidade de fazer, eu estou tendo a oportunidade de aparecer, meus amigos estão aí na praça, eu preciso também. O diretor Kleber me deu a oportunidade, que na época foi o Kleber Lavô que me deu a oportunidade, né? Até agradeci a ele depois. Eu falei, eu não vou mais não. Então não foi o Kleber, não. Porque aí Não. o pessoal diz, rapaz, o Kleber gosta de estar dando Não, palpite. E foi Kleber já não. teve bronca com outros treinadores, mas aí não foi o Kleber, não. Não. Nesse caso, o Kleber é inocente. Não, ele foi uma pessoa assim que me deu a oportunidade. O diretor foi outro. Foi outro. Eu poderia ter aproveitado a oportunidade se a gente tivesse ganhado de Russas aqui e se nós tivéssemos ganhado de Barbalha. Pô, se eu tivesse ganhado de Barbalha, eu estava sendo treinador até hoje, eu acho. Porque era o jogo mais difícil que a gente fez. Porque o jogo que a gente fez lá no Iguatu não foi muita coisa.
né? E acabou ainda, eu acho que saindo empate. Mas enfim, foi isso, cara. Aí eu fiquei muito triste e não quis mais não. Não quero mais trabalho profissional, não. Pegou corda ali e disse, não, tô fora. Eu tô fora, vou criar meu projeto, fundar meu projeto, mandar jogador para fora. E ainda acabei sendo convidado ali por um amigo, que na época estava indo para ser diretor do Icasa. Eu também não vou falar o nome, porque ele é um cara muito conhecido e eu não quero envolver ele, mas... eu falei, não mexo mais não. Não mexo mais com isso, não. Aí pronto, parou. E parei até o Cariri. Não vou falar, um amigo meu que trabalha lá falou, mas não tem interesse não de mandar um currículo para lá? Eu falei, não tenho não. Vai ficar só com a escolinha mesmo? Não, vou ficar só com o meu projeto. Eu tenho uma empresa, né? Não sei se pode falar aqui, mas eu tenho uma empresa de vidro, que é Arte Vidro. Hoje é uma empresa conhecida em Missão Velha, Arte Vidro. Se precisar de vidro, aí é só fazer um orçamento, uma coisa, é só ligar que a gente vem. E eu falei, não mexo mais. Meu filho falou, pai, não mexe mais não. Aí o Galego, mas não, se for para tu se estressar, porque assim, a gente conversa, o Galego na verdade é um filho, né? A gente conversa, a gente tem uma comunhão muito grande, então ele, mas não, fica quieto, não mexe mesmo não, vai estressar com isso não. Ô diretor, o Moés não quer dizer o nome, rapaz, eu acho bom essas polêmicas. Diretor, isso aí deve estar até hoje com a listinha dele aí. Sua listinha deu mal, viu, diretor? Chegou em lugar nenhum, né? Pois é, rapaz. Chegou em lugar nenhum. É assim, né? O diretor foi para canto nenhum ainda, diretor. Chegou em lugar ainda nenhum. Está pelejando ainda? Deve estar aí, né? Melhor deixar sem dizer o nome mesmo. Bom, gente, tá aí um pouquinho do Galego, um pouquinho do Moés. O Moés faz um trabalho bacana de escolinha. A escolinha dele que acabou. Primeiro teve o Pilolô, né? Bom lembrar do Pilolô, grande Pilolô, gente boa demais lá em Missão Velha. E aí também o Moés acabou, também fez esse trabalho de base do Galego, que saiu aqui do Cariri e está hoje jogando lá na Europa. Daqui a pouquinho eles vão conversar mais com a gente aqui no terceiro bloco. E o terceiro bloco a gente vai fazer um resgate de um jogo super bacana, num clássico de 2012 entre Icasa e Guarani. Mostra o gol aí, por favor, Kleber. Esse gol que marcou aí a torcida do Icasa, 49 minutos do segundo tempo. Que jogão. Esse time do Guarani era um baita de um time, diga-se de passagem, hein? 2012, o Guarani tinha sido vice-campeão cearense em 2011. Tinha uma equipe muito, mas muito qualificada, o time do Guarani. E aos 49 minutos o Carlos André fez esse gol aí e tinha um Moré numa baita fase. Aliás, o Moré brigou até o final do campeonato para ser artilheiro do campeonato cearense pela equipe do Guarani nesse ano. Fez uma baita campanha pela equipe do Leão do Mercado, o Moré. E a gente tem o Carlos André que vai participar do programa, também o Oliveira Canidé, mas é daqui a pouco, após o nosso intervalo. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais e olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato.
Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. Vamos falar da Icanet, nosso parceiro aqui no canal Replay com Tony Souza. Icanet, mais que internet, é o seu provedor de internet do Cariri. A Icanet é a única empresa de internet do Cariri que se preocupa com a experiência do cliente. Não está preocupado em vender velocidade, não está preocupado em valor, mas sim na experiência do cliente, que ele tem um plano de acordo com a necessidade. O atendimento é personalizado. Icanet, mais que internet, atende todo o município de Barbalha, também parte de Juazeiro do Norte. E aí você pode ter ser cliente da Icanet. O site está aqui na tela, icanet.com.br. Também tem o telefone que é o WhatsApp, que é o 99202-5340. 99202-5340. O atendimento sempre é muito importante, porque na hora que dá um problema, você procura a empresa e cadê esse retorno? Aperte o 5, aperte o 6, vai não sei para onde, bota a musiquinha. Se eu quiser escutar a música, eu vou ligar o rádio, né? Mas aí é complicado, é um problema. E a Icanet não tem isso não. Você tem um contato, o pessoal conversa com você, explica o que está acontecendo. É uma coisa assim formidável. Atendimento personalizado é com a Icanet, o seu provedor de internet no Cariri. Vamos saber o que está passando na manchete agora, que é as manchetes, principais manchetes do site Miséria, o principal site de notícias do Nordeste brasileiro. Miséria.com.br aconteceu, está no Miséria. Vamos lá, acusado de estupro em Juazeiro é preso por ameaçar segurança no Centro Pop. Jornalista Flávio Costa, fundador da TV Jaguar, morre de Covid-19 em Limoeiro do Norte. Ministério Público do Estado recomenda isolamento social rígido para os municípios de Jati, Penaforte e Porteiras. Vamos aqui, o que é que tem mais? Mosse de Juazeiro do Norte inicia campanha de doação Junho Vermelho. Assista a entrevista com a nossa querida Edvânia Ferreira, enfermeira do Emoce. E aí você tem muitas outras notícias no site Miséria. Também você vai baixando ali, vai chegar até o bloco de esportes, tá bom? Você também tem as notícias esportivas no site Miséria. Aproveita e participa dessa campanha bacana do Emoce, que está fazendo aí no mês de junho, uma campanha nacional, Junho Vermelho. Inclusive, o que a gente conversava hoje com a Edvânia, Guto Vital e eu, e ela disse que, inclusive, o Padre Cícero pode ter a cor vermelha, né, em sinal dessa campanha. Eu disse, Edvânia, você conseguiu igual que Iris Tavares não conseguiu. Foi uma polêmica, Iris. Nossa querida Iris Tavares, um beijo para Iris, que virou depois, se tornou deputado estadual representando o Cariri. Iris candidata a prefeito em 2000, lembro bem. E aí ele estava bem nas pesquisas, aí disseram, não pode votar nessa mulher não, que ela vai pintar o Padre Cícero de vermelho. E aí Iris perdeu a eleição, foi uma polêmica na época. Padre Cícero agora já foi verde, já foi amarelo, já foi laranja, já botaram tudo que era com o Padre Cícero com a luzinha. E agora vai ser vermelho. Olha aí, Iris, está vendo o problema? A Edvânia conseguiu. Campanha Junho Vermelho, de doação de sangue. Procure o Emoce e seja também você um doador de sangue, tá bom? Bom, deixa eu ver aqui rapidinho aqui os recados. Marcos do Icasa também está deixando aqui o boa noite. Vanderlô Coimbra, diretor de equipe profissional. O que quer escalar elenco? Deveria ser técnico. É verdade. Vai que esse cara aí já não foi técnico, ou quis ser, e não foi para canto nenhum, né, Vanderlô? Tem isso também. Júnior Ribeiro está deixando aqui o boa noite. Aí botou aqui, quando o Saravá foi técnico de uma equipe aqui no Cariri, foi do Icasa, Vanderlô. Não vem com conversa não, que o Geraldinho só foi técnico do Icasa aqui no Cariri. Já entregou já. E no intervalo de uma partida, o mesmo não aceitou a opinião de certo diretor, ao término da partida ele entregou o cargo. O Geraldinho Saravá, que depois a gente vai contar essa história aqui, ele mesmo é que vai contar essa história depois que a gente vai chamá-lo, tá bom? Vamos deixando aqui um abraço para o Moésio, os desportistas de Missão Velha. O Edson Alves é o Cariús? Acho que é o Edson Cariús, né? Boa noite, Tony Souza, aqui no bairro João Cabral. Agora, não, é o Edson Barros, que é o Cariús, que deixou o recado na semana passada. Edson Alves, boa noite, Tony Souza, aqui no bairro João Cabral. Agora vamos torcer pelo Cariri FC no Campeonato Cearense da Série B. A nova sensação de Juazeiro do Norte rumo ao acesso à primeira divisão. Vamos torcer, estou torcendo pelo Cariri, viu, Edson? Também todo mundo torcendo pelo Cariri, que o Cariri consiga esse acesso à Série A, seria muito bacana. A gente tem mais uma equipe da região na elite do futebol cearense. Só estou preocupado porque, para mim, o planejamento do Cariri está errado. Se o campeonato vai começar... eu não sabia. Sabia, estava todo mundo sabendo que a federação já tinha comunicado que o campeonato deveria começar no mês de junho. Tanto é que os outros clubes já estão trabalhando.
Acho que só o Cariri é que não está trabalhando ainda. Então, para mim, houve falha do planejamento. Doutor Rosenberg, prestar atenção aí, a galerinha aí, chamar a atenção. Eu, inclusive, liguei para o Marcelo. Marcelão, quando é que vai começar? Rapaz, estou aguardando aqui. Eu senti, o Marcelo não quis falar claramente, mas eu senti preocupação na voz do Marcelão. Depois não vão quebrar para cima do treinador, que aí também já é sacanagem, né? Assim não dá. Bom, vamos para frente. Vamos recordar um jogo importante? Quarta rodada, Série A do Campeonato Cearense de Futebol, ano era de 2012, clássico Icasa e Guarani. Estava com 5 anos, que parece que era só empate. 5 anos que o time do Icasa não vencia a equipe do Guarani, era só empate, era só empate, era só empate. Pelo menos, se eu não me engano, foi nesse jogo aí que teve uma bronca grande. Mas, enfim, a gente sabe que teve aquele tabu, né, do time do Guarani, que, enfim, a gente vai trazer depois esse jogo do tabu, mas aí estava o Icasa já com 5 anos sem vencer e teve, inclusive, essa derrota, que em 2011 o time do Guarani foi vice-campeão e o time do Guarani quebrou aquele tabu e acabou tendo juntando já esses empates com a derrota, já estava 5 anos. O Guarani, o tabu virou, né? Saiu dos 15 anos do Icasa sem perder para o Guarani, e aí virou 5 anos do Icasa sem conseguir vencer o Leão do Mercado. E aí foi um jogo cheio de muitas polêmicas. Para lembrar um pouquinho o que aconteceu, a gente vai trazer uma reportagem feita pelo jornalista Tadeu Gomes, nosso querido Tadeu Gomes, quando era da TV Jangadeiro. E ele fez essa reportagem do jogo, um jogo memorável que ocorreu numa tarde de sábado no estádio Romeirão. Vamos acompanhar a reportagem. Num jogo marcado por fortes emoções, quem saiu na frente foi o Icasa logo aos 2 minutos. Depois da cobrança de escanteio, André Turato, de cabeça, mandou para o fundo das redes. O Guaraju quase chegou ao empate nesta cabeçada de Ricardo Maranhense. Mas foi Bismarck quem ampliou a vantagem do Verdão. Não deu tempo da torcida alviverde comemorar. No minuto seguinte, Moré fez fila e com muita categoria marcou um golaço. No fim do primeiro tempo, o Icasa ficou com 1 a menos. Anderson Lobão recebeu o segundo amarelo e foi expulso. O Leão do Mercado aproveitou a vantagem e aos 28 minutos da etapa complementar, Juranilson empatou a partida depois de um bate e rebate dentro da área. O Icasa não se entregou. Carlos André, que mal conseguia ficar em pé com dores no joelho, também não. E foi dele o gol da vitória do Verdão aos 48 minutos. Emoção digna de um clássico. O gol foi para a família. É a superação do nosso time, que é um dos melhores times do campeonato aí. Tinha que ser dramático, porque eles estavam numa ansiedade muito grande para mostrar força, né, e competência diante da nossa torcida. Hoje deu tudo certo, graças a Deus. O clássico do Cariri reservou emoções de um grande jogo. A derrota para o rival Icasa deixou o Guarani bastante revoltado, tanto que ninguém do time quis falar com a imprensa. E quem fez questão de mostrar todo o entusiasmo com o resultado foi a torcida do Verdão. O Icasa mostrou que é grande e ganhamos de um dos melhores times do campeonato cearense. Meu amigo, tá aí. Esse jogão tem, enfim, muitas emoções, porque depois desse lance aí do Carlos André, ele foi expulso, que ele foi comemorar, foi para o alambrado, tirou camisa, fez uma resenha grande o Carlos André e acabou sendo expulso. Eu recordo que na época eu era repórter, chegou até aparecendo ali entrevistando, eu era repórter pelo Timaço da Vale, eu estava próximo ao Carlos André quando ele pediu ao Oliveira Canidé para sair do jogo, né? E o Oliveira não tinha mais opção. E aí ele pegou e pediu para sair do jogo. O Oliveira disse, fica, continua. E aí, se eu não me engano, teve o lance do escanteio, a bola veio no contra-ataque rápido e acabou que o Carlos André deu um pique, né? E foi um pique realmente que acabou fazendo gol, saiu pulando. E chegaram a dizer que ele estava de migué. Só, o negão aí está de migué, não estava machucado coisa nenhuma. Só que ele passou muito tempo depois sem jogar, porque a contusão acabou se agravando e ele passou acho que quase um mês sem atuar pela equipe do Icasa,
o atacante Carlos André. Mas aí vamos deixar que o Carlos André relembre um pouco esse momento, até porque ele foi o grande nome, né, daquele jogo, né, o atacante Carlos André. Vamos ver o que falou, portanto, o carioca, bom de bola e de conversa, Carlos André, estrela do jogo nessa partida, na vitória contra o Leão do Mercado. Fala, Tony Souza, um grande abraço, guerreiro, tudo bem, tranquilo? Obrigado aí por estar fazendo parte aí desse programa aí maravilhoso. Queria mandar um salve também para a região de Cariri. Tamo junto. E quem fala é Carlos André, um dos personagens desse jogo marcante aí que vocês têm pedido, que o Tony tem colocado em pauta hoje no seu programa. É muito engraçado, né? Porque até hoje as pessoas acham que eu não estava machucado, mas eu estava machucado. E é onde eu consegui fazer aquele gol que já tinha um tempo já, se eu não me engano, já tinha 5 a 7 anos que o Icasa não vencia o Guarani. A Guarani, qual tinha uma máquina, né? Tinha um excelente time. Mas voltando ao assunto, foi onde voltei para marcar, onde eu consegui roubar a bola e em seguida meu pé ficou. Acho que eu tive uma pequena torção no joelho, só que aí não tinha mais substituição. Eu não aguentava mais, estava sentindo muita dor, não aguentava nem andar direito. Foi aonde o Oliveira Canidé virou para mim e falou: Carioca, volta lá, fica paradinho na frente, que a bola vai sobrar para você vai fazer o gol. Foi uma das coisas que eu não esqueço, né? A confiança do treinador naquele momento importante, onde era um clássico e onde o jogo estava empatado, 2-2, e já estava nos acréscimos. Onde ele falou para mim ficar parado na frente, sem fazer esforço nenhum, que a bola ia sobrar. E é onde teve um escanteio pro time do Guarani de Juazeiro, tá? Deixando bem claro. E eles bateram o escanteio, teve um bate-bate ali na nossa grande área. Em seguida, saímos no contra-ataque e eu saí mancando. E onde eles me deixaram desmarcado, porque realmente não tinha possibilidade de fazer nada. E quem puxou esse contra-ataque foi até o Wellington. O Wellington era o nosso volante. E aonde só tinha eu para tocar. Até hoje ele fala que só tinha eu para tocar, né? Porque todo mundo marcou o lado direito, eu tava lá lado esquerdo. Aonde ele tocou para mim e surpreendente consegui dominar a bola, acho que foi 2 e fazer o gol ali. E onde as pessoas falam que o carioca é folgado. Mas esse foi um momento marcante assim, na minha vida, na minha carreira, porque depois de tantos anos, estamos aqui contando um pouquinho desses bastidores, né, que é muito legal. E também fui expulso, né? Porque tirei a camisa, pulei no alombrado, não podia. Fui expulso. São fatos assim maravilhosos. E no outro dia, a reportagem foi no estádio e viu que eu estava justamente, realmente machucado. Onde ninguém acreditava, né? Mas esse foi um dos detalhes aí desse jogão aí, que foi ganhamos de 3-2. É isso que eu tenho a dizer. Fala, rapaziada, obrigado aí, obrigado, Tony. Obrigado da nação aí do Icasa. Tamo junto. Até breve. É nóis. Valeu, carioca folgado, Carlos André. E realmente disseram que todo mundo achava, rapaz, aquele cara era fingindo, rapaz, é muito folgado. O negão lá estava fingindo que conversa, estava machucado que nada. Só que ele passou quase um mês parado, sem jogar o Carlos André. Só voltou depois, ainda voltou a marcar contra o Guarani de Sobral. Mas era muito bom de bola, habilidosíssimo, teve grande momento o Carlos André. O Carlos André que ainda está jogando bola, estava no Campeonato Maranhense, no Pinheiro. O time perdeu a semifinal para o Sampaio Corrêa nos pênaltis. Ele, inclusive, fez o gol de pênalti, o Carlos André, e conversando comigo, disse que está vendo aí o futuro profissional
nosso querido Carlos André, que fez história nesse jogo, realmente, como dizia o Oliveira, folgado esse carioca, né? Um abraço, nosso querido Carlos André. Vamos ouvir o Oliveira também, Oliveira Canidé, que era o técnico daquela partida, inclusive eu estava olhando aqui as mensagens, cadê aqui o Raimundo Wagner, o Raimundinho, rapaz, grande Raimundinho, esteve aqui com a gente recentemente. Boa noite a todos, tive o prazer de estar nesse jogo, era o auxiliar do Oliveira Canidé, o Raimundo Wagner, que era o auxiliar do Oliveira nessa partida. Daqui a pouquinho eu vou ler os outros recados, porque a gente vai ouvir agora o Oliveira, que era o técnico do Verdão naquele jogo, hoje está no Bahia de Feira de Santana, foi vice-campeão baiano, o Oliveira, né, um baita treinador do nosso futebol, e ele recorda um pouquinho daquele jogo memorável e Casa 3, Guarani 2. Vamos ver. Abraço, Tony, abraço a todos da região do Cariri, essa região maravilhosa que eu tenho um carinho muito grande, né, que me deu muitas oportunidades, e tem pessoas que verdadeiramente moram no meu coração. Se eu fosse listar as pessoas que eu quero bem no Cariri, passaríamos o dia todo, né, escrevendo aqui, ou falando, né, e eu não conseguiria terminar a lista, né, tamanho o carinho que eu tenho pelas pessoas e pela região. Tony, na verdade, vivemos muitas situações interessantes, né, no futebol do Cariri. Dentre essas situações, né, houve uma em que nós estávamos jogando, né, contra o Guarani, eu treinando o Icasa na época, e infelizmente, né, o Icasa naquela época já estava entrando numa situação bem ruim, bem difícil, né, que felizmente, né, saiu agora dessa situação. Eu espero que ele se estabeleça, né, na primeira divisão e tenha uma crescente, né, a nível nacional, porque o Icasa é muito forte, é grande e precisa, né, se restabelecer, né, na posição de destaque que sempre, né, teve. Essa é a minha torcida. E nessa época, Tony, nós estávamos jogando contra o Guarani, como eu falei, né, e aconteceu algumas situações complicadas, né, porque o Icasa, se eu não me engano, a gente estava perdendo, parece que empatamos, né? Eu não lembro bem da situação que estávamos vivendo naquele momento, mas eu lembro que era uma situação complicada e estava empatado o jogo, né? Até nos acréscimos, né? E o Carlos André, um atacante que nós tínhamos, né? Que veio do Rio de Janeiro, estava machucado, levou uma pancada, ficou fora do campo ali, sabe, se contorcendo, reclamando, e não queria voltar porque já estava muito difícil. Eu digo, você volte porque você vai fazer o gol, né? De alguma maneira a bola vai sobrar para você, você vai colocar para dentro, acredite e volte, capengando, fique parado lá pela frente, mas fique lá pela frente porque pode acontecer isso. E ele voltou no momento que teve o escanteio, né? Puxando de uma perna, capengando e voltou. E de repente, quando o escanteio foi batido, né, a bola ficou naquele bate-rebate ali dentro da área, e de repente subiu para ele e ele guardou. E aí nós ganhamos o jogo nesse dia. Essa é uma das situações, né, corriqueiras, né, eu acho que mais ou menos corriqueiras, que sempre acontece, né, para quem milita no meio do futebol. Uma outra dessas também aconteceu quando quando eu estava treinando já o Guarani, era final, né, do Campeonato Cearense da segunda divisão, e o Neto, né, o Netão, nosso amigo Netão, o seu amigo Netão também, e de todos aí do Cariri, chegou para mim da manhã cedinho e falou, Canidé, eu vi o Tobias chorando, correndo chorando, mas eram lágrimas de alegria, né, e me contou esse sonho, e eu digo, que bom, Neto, nós vamos ganhar o jogo. Nós fomos para o jogo, e nós ganhamos o jogo também numa situação bem complicada, né, e felizmente o Guarani foi campeão cearense da segunda divisão, né? São situações corriqueiras, né? E só para salientar o seguinte, eu espero que o Guarani volte, né, o mais rápido possível, né, para a primeira divisão, que o Icasa se estabeleça e que esses times voltem, né, a se confrontar, para nós termos o clássico do Cariri, que é um dos clássicos mais empolgantes, né, do futebol cearense. Eu fico na torcida porque eu quero muito bem a região, torço, né, para que as coisas boas aconteçam aí, e felicito a todos, né, que moram na região, que sejam felizes, né, que estejam bem e que Deus os abençoe a todos. Beleza? Um abraço, Tony, fica com Deus, um prazer falar contigo. Valeu, Tony. Um abraço, grande Oliveira Canidé. Essa do sonho foi boa, né, do Netão. O Netão sonhou que o Tobias ia fazer gol, o Tobias foi lá e fez o gol da vitória. E em off, o Oliveira não falou aí no vídeo, mas ele me disse que tinha sonhado com o Carlos André
fazendo gol nessa partida contra o Stone. Eu lembrei do lance do Neto, com o jogo do Guarani. Rapaz, Neto sonhou, deu certo. Comigo vai dar certo também. E acabou dando, né? Carlos André foi lá e fez esse gol contra o time de casa. Enfim, foi um jogo extremamente emocionante, cheio de alternativas. O Guarani com um baita time, né? E o Guarani era até melhor em termos de elenco do que o time do Icasa. Mas o Icasa se superou nessa partida e conseguiu uma vitória realmente muito importante naquela época. Um time que passava também por situação bem complicada. Acabou depois, alguns jogadores acabaram ficando para a Série C do Campeonato Brasileiro, que foi no ano de 2012 que o time foi vice-campeão. O Oliveira ainda deixou o time no Campeonato Estadual, foi quando chegou o Tarcísio Pugliese. O time permaneceu na primeira divisão e depois se preparou para a terceira. E, enfim, a terceira divisão de 2012 é história para um outro programa, tá bom? Obrigado, Carlos André, o Oliveira Canidé, tá certo? Um abraço para o Raimundinho, que está acompanhando a gente aqui, foi auxiliar do Oliveira, e o torcedor do Icasa. Espero que tenha gostado de recordar esse momento do futebol. Bom, só rapidinho aqui os últimos recados. O Juan Franklin disse: esse time do Icasa foi a semente que o final do ano gerou bons frutos com o vice-campeonato brasileiro da Série C. Lembrando aí o Juan Franklin, né? Bons tempos e boas lembranças. Viva o Romeirão e no Praxedão nessa época acompanhando, vivia no Romeirão e no Praxedão acompanhando o Verdão do Cariri, tá certo? Tá aí também o nosso querido Raimundo Wagner deixando aqui que auxiliar. Meu querido Galego, foi um prazer enorme ter você aqui no nosso programa. Espero que você possa depois a gente trazer você para falar de momentos assim, como esse caso em Guarani. Quem sabe você não pode depois, em um outro momento, quem sabe perto de encerrar a carreira, jogar para um clube aqui da nossa região, né, quando já tiver passado por muito tempo. Espero que você realize o seu sonho de jogar uma Liga dos Campeões lá na Europa. Enfim, que Deus lhe abençoe muito nessa sua carreira, que ainda está no começo, já passou por várias equipes, há 24 anos ainda. Você tem muito chão pela frente, muito gramado, melhor dizendo, pela frente do futebol. Agradeço pela presença aqui no nosso programa. Em outra oportunidade, quem sabe você vem aqui novamente. E vamos manter esse contato que a gente quer estar mostrando aqui no nosso canal no YouTube, também no Instagram, seus lances, seus gols, seus momentos no futebol. A gente vai estar sempre acompanhando agora. Deus abençoe, obrigado pela presença aqui, tá bom, galera? Obrigado, Tony Souza, obrigado a todos que acompanhou aí o programa. Quero agradecer, estou muito feliz pelo convite. E vamos sim, cara, vamos mantendo esse contato e espero estar aqui novamente. Dá o prazer de você jogar ao meu lado qualquer dia no ataque, viu? Você jogando ali pelas extremas e eu jogando mais ali de centroavante, se Deus quiser, viu? Deus quiser. E na próxima enquete agora todo mundo vai dizer: eu conheço o Galego, já está sabendo quem é o Galego aqui. Presença confirmada aqui no replay com o Tony Souza. Moés, obrigado, meu querido. Apesar de você ter negado alguns nomes, você foi meio sacana aí. Tá todo mundo querendo saber quem é o diretor, mas tudo bem. Mas obrigado pela presença, brincadeiras à parte, tá bom? Deus abençoe aí seu projeto super bacana. Que outro jogador, que outros galegos saiam aí da escolinha Gol da Vida e que a gente possa estar sempre trazendo essas notícias boas por aqui, tá bom, Moés? Obrigado. Obrigado, Tony, a todos que fazem parte desse programa. E com certeza, cara, a gente está sonhando muito o próximo ano, né? Ano de mercado, 15 anos, tem menino subindo lá de 14 para 15 e tem já uma galera que já está prometida até de ir para São Paulo já, né? Como o caso do Jack, do Mateuzinho. Pessoal que... O Mateuzinho tem 7 anos, para mim eu vou mandar esse menino embora hoje, porque ele joga muita bola, joga 7 muito. anos. Né? Mas enfim, muito obrigado, quero mandar um abraço para meus amigos. Pessoal que falou comigo aqui no WhatsApp, podendo mandar para lá, manda foi para cá, né? Pois é. Ia ter mandado para cá, pro YouTube, que a gente tá valendo, né? Eu ainda falei, cara, vai lá no replay. Mas eu quero mandar um abraço para Gil, do Crato, que jogou comigo no esporte também. Angelim, meu parceiro de ataque. Grande, né? Ronaldo, Angelim. Tá machucado, rapaz. Fez uma falta domingo no jogo contra a seleção do Crato. E a seleção marcha do Crato aqui. Um timão formado lá, Jambala, Paulinho, trouxeram tudo aí, vinha só perder pra gente aí. Que de melhor trouxeram tudo, o alemão era o técnico e tudo, aí comissão, roupa de comissão e tudo, mas o Mengão aí bateu do professor Júnior, né, a gente bateu eles aí. Nós também estamos um time bom, rapaz, com gol de Jacaré, né, um abraço pra ele também, o
pessoal para dentro, Capilé, toda a galera que faz parte do time. Rapaz, Capilé não fica velho não, viu? Não, Neguinho joga muito, joga muito pra mim. Ó, quando ele joga no meu time, eu tô seguro. Tá tranquilo. Neguinho ali atrás comanda, eu fico seguro demais, né? E mandar um abraço pro pessoal de Missão Velha que tá nos assistindo, né? Juan, que tá nos assistindo, Frank, né? Neto Barros tá assistindo. O Jaida, grande Jaida, um abraço. Jaidão, não posso esquecer do Jaidão, não. Rapaz, você não entra em rede social, Tony Souza? Jaidão, rapaz, não posso esquecer desse cara, não. Começando agora aqui. Um abraço, Jaida. Jair, abraço, meu parceiro, tamo junto. Você é nosso parceiro aí, tamo junto. Arinaldo, rapaz, Arinaldo, pode esquecer. Gente boa demais. Ari, que foi a ponte pra galera que tá aqui, falou com você. Arinaldo ligou pra mim, rapaz, tem um menino aqui de Missão Velha. É, rapaz, Ari. Rapaz, como é que tá em Missão Arizão, vai estar rodando fora e você não me dá o toque, rapaz. Arizão, abraço, Arizão, tamo junto. Ari é meu irmão, né, cara? Ele não é amigo, não, é um irmãozão meu que eu tenho. Pra toda a minha família, minha esposa, minhas filhas, meu filho, né, que chega daqui a pouco. E pra todos de Missão Velha que acompanham esse programa, eu espero que daqui pra frente acompanhe mais. Porque a galera, onde é? Todo mundo perguntando. Eu falei, replay, mas com o Tony Souza aí. Que tem muita gente que não tá sabendo ainda. A gente tá começando aí. Galera, se inscreve no canal, tá bom? Segue lá no Instagram, se inscreve aqui no YouTube, acione o sininho que sempre que tiver uma nova postagem, vocês vão ser comunicados também aqui que está tendo uma nova postagem que a gente coloca. Não tem só, o programa é toda terça-feira à noite, mas nós temos sempre postagens. Eu tenho inclusive vídeos aqui para colocar ainda, que eu recebi aqui de jogos. E não foi tempo ainda, mas a gente vai colocar outras situações, se Deus quiser, tá bom? Lembra só o telefone aí para quem quiser o 9930 3347. 9930 3347. E como é o nome da empresa lá? Arte Vidros, né? Arte Vidros. Arte Vidros. Arte Vidros. Precisou de vidros? Vai com Arte Vidros. Atende só em Missão Velha ou atende aqui na região todinha, Cariri. Pois pronto. Transformando vidro em arte. Aí, pronto. A propaganda foi bem feita aqui do nosso querido. E manda também um abraço para minha coroa aí também, né? Já que mandou, né? Certo. Minha mãe, meu pai lá, de Missão Velha. Beijo, coroa. Seu Deda, Seu Deda. Seu Deda é o que? É de Araras ou ele é daqui? Ele é daqui de Missão Velha Mas também. a família que mora lá em Araras. É, a família dele que mora lá em Araras. Beijão pai, beijão mãe. Tamo junto. E daqui a pouco tá indo embora de novo. Daqui a pouco tô indo embora de novo. Os alunos da Gol da Vida, senão eles vão chamar o professor. O pessoalzinho do Gol da Vida aí também, né? Da Escola de Moés. Tony, eles querem que você mande um abraço. Você manda um abraço. Galera do Gol da Vida, Escolinha do Gol da Vida. A gente fez um vídeo pro Moés uma vez, né? Pra galerinha lá. Que a gente vai fazer uma visita em breve, se Deus quiser. Sim. Um abraço pra galera. Deus abençoe. Propósito. Siga aí a linha do professor. Tem que ter propósito para quem quer seguir a vida como jogador de futebol. Mas estudo também, viu, moçada? Vamos ser jogadores, mas também cidadãos. Tá precisando de cidadão? Que esse mundo nosso e esse Brasil, ou sociedade cheia de ódio, cheia de rancor, minha gente. Pelo amor de Deus, estão passando por momentos tão difíceis e o povo brigando, se engalfiando. Eu vi até uma postagem do meu querido Fábio Carneirinho. Eu vou encerrar o programa, inclusive, com essa postagem do Fábio Carneirinho no Instagram. E eu achei muito interessante mesmo, porque o Fábio Carneirinho colocou a seguinte postagem. Cadê aqui, rapaz? Você que deixa de mirar o trabalho de alguém por causa do Bozo ou do Lula, Bozo é o Bolsonaro, né? Ou do Lula ou qualquer político, sugira que vá se tratar, né? O Fábio Carneirinho colocando. Mas realmente isso é uma doença. A gente está com uma doença grande na sociedade. Se o cara quer votar em Bolsonaro, você não gosta, respeite quem quer votar em Bolsonaro. Se o cara quer votar em Lula e você não gosta, respeite quem quer votar em Lula. Quer votar em qualquer outra pessoa, no Ciro, ou enfim, na Marina, no Glória a Deus, como é no Glória a Deus? O Cabo Daciolo, enfim, deixa, respeite. A gente vive numa democracia e a democracia é também na questão de respeitar. Respeite. Você tem sua opinião. Por exemplo, eu tenho minha opinião quanto à Copa América. Para mim está sendo uma briga política e comercial aí. Se é para parar a Copa América, para a Libertadores, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, mas é uma opinião minha. Quem pensa diferente, eu vou respeitar também. A gente tem que começar a pensar de uma forma diferente, gente. Vamos respeitar a opinião dos outros, certo? Vamos manter um diálogo de forma educada e tendo a palavra respeito. Achei muito bacana isso aqui do Fábio Carneirinho, porque eu acho que a nossa sociedade está doente. É uma briga tão grande, pessoas de bem estão se tornando massa de manobra. Eu estou vendo um monte de gente discutindo, um monte de coisa aí, induzida por outros. Essa briga da Copa América aí não é nossa. Tem gente aí interessada nessa briga aí e estão usando a vacina e a pandemia como desculpa para que as pessoas abracem essa ideia e comecem a brigar também. Tá certo? É o que eu penso. Mas é aquela coisa, eu não sou o dono da razão, tá bom? Gente, respeito,
vamos tirar o ódio de nossas vidas e vamos sempre fazer o bem, tá bom? Abraçar segundo aqui, meu amigo Josimar segundo Filmagens, Guto Vital, Kleber Ferreira, que toda terça-feira eles estão conosco fazendo trabalho aqui de bastidores. O Galego, jogador do Moreirense de Portugal, Moésio Monteiro, da Escolinha, Gol da Vida, em Missão Velha, tá bom? E a gente volta na próxima terça-feira com mais um programa Replay. Teve uma galera aqui mandando aqui um recadinho, só para encerrar. A Elisama Souza, Galego, o melhor de Missão Velha. Joga demais, sou fã. O Ícaro Lima, dizendo aqui que sou fã do Galego, o Ícaro, né? Deixa eu ver aqui o Nunes Ramos de Lima, abraço para o Nilson do Detran, abraço para o Nilson do Detran, o Nunes Ramos de Lima, tá bom? E a Fátima diz, toda terça eu tô ligado, eu sei, Fátima. Beijo para você também. Abraço para o Boi da Rifa, que está aniversariando hoje, dia 1º de junho. Minha amiga Manu, de Emanuele Pinheiro Doces, também está aniversariando esse dia 1º de junho. Arthur Barros também deixando aqui o sucesso para o Galego. Se Deus quiser, terça-feira a gente está de volta com o programa Replay. Continue seguindo a gente no Instagram, tem muita novidade, e também acompanhando as nossas postagens no YouTube. A gente agradece o site Miséria nessa parceria aqui entre o canal Replay com Tony Souza e o site Miséria. Até a próxima, se Deus quiser. Ótima semana a todos.